Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo aqui ao programa Vasco em Debate. Boa noite a todos que acompanharem aqui a nossa live hoje. De antemão, eu quero agradecer a Deus por estar nos dando essa oportunidade, tá? Pedir desculpa, porque é o primeiro programa que a gente está fazendo, né? E agradecer também aqui ao nosso Leonardo, que está com alguns problemas devido à chuva aí no Rio de Janeiro, né? E está com alguns problemas também. Estamos esperando também a entrada do Mauro, da Força Jovem, e do Reisivaldo também, e do próprio André, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui, para a gente falar da nossa paixão maior, que é o nosso Vasco da Gama. Uma grande honra. E deixa eu me apresentar. Meu nome é Ranieri Martins, sou de João Pessoa, né? Nascido e criado em João Pessoa, tá? Sou vascaíno desde o início, que eu comecei a conhecer futebol, e se a gente puder debater aqui sobre o Vasco, a gente vai estar aqui aberto para debater. Não tem esse negócio de perguntas fáceis, isso, aquilo, outro. Não, aqui é para esquentar mesmo o nosso programa, para esquentar mesmo, para que a gente possa exatamente debater sobre o nosso Vasco. Tá? Gustavo, gostaria que você se apresentasse, tá? Para todos os nossos telespectadores que estão assistindo ou que irão assistir futuramente, né? Nosso primeiro programa aí, tá? Então, gostaria que você se apresentasse aí. Boa noite a todos. Eu sou Gustavo, do Grupo Vasco em Debate. Que eu estou aqui para falar um pouquinho do nosso Vasco, né? do nosso amor maior, da situação que o nosso clube vive. Infelizmente, não viemos com boas notícias, né, Rani? Mas estamos aí, né, cara? Estamos aí para falar um pouquinho do Vasco hoje. Com certeza. Eu quero aqui agradecer, tá, Ludi, as páginas do Facebook, agora deixa eu ver aqui, o Vasco TV Jogos ao Vivo, né? E o Vasco da Gama Amor Incondicional, que nos permitiu divulgar esse nosso primeiro programa nas páginas dele, tá? E quero agradecer a todos eles, tá? Sobre isso. E também quero agradecer novamente ao Leonardo, que nos deu uma força muito grande até agora aqui, né? E quero aqui, de início, lançar primeiro debate nosso aqui, Gustavo, que é o seguinte: se todos se dizem vascaínos, todos, Brant, Leven, o Jorge, Salgado, o Campelo, tá? Todos esses que querem dirigir o Vasco, ou se dirigem, por que eles não se unem em prol do Vasco, formando uma só direção mista, cada um com seu cargo, o que seja, para que para que se tenha um futuro melhor para o Vasco. André, seja bem-vindo, André. É um prazer tê-lo aqui. Tá bom, meu amigo? Um grande prazer tê-lo aqui. Deus abençoe. É o nosso primeiro programa, o programa piloto, tá? E esteja à vontade, meu amigo, também para se apresentar. Depois eu reformulo a pergunta aqui para a gente poder começar o nosso debate. Boa noite, Everton Silva. Obrigadão aí por estar participando aí do nosso programa. Seja bem-vindo, meu amigo. André, se apresente, por favor, meu querido. Eu sou o André, estou aqui do Rio de Janeiro. Oi. Tá ouvindo, André? Oi, André. Oi, eu estou ouvindo você. Estava sem áudio teu.
Tá sem áudio. Aí. Tá dando? Agora tá ouvindo. Ah, tá ok. Sou André, sou aqui do Rio de Janeiro, Queimados. Queimados. André, a nossa primeira fase de debate aqui, André, é o seguinte. Eu estava conversando com o Gustavinho aqui e levantando a seguinte questão. Se todos se dizem vascaínos, levem o Brant, o Jorge Salgado, o Campelo, porque eles não se unem todos em prol do Vasco e formam uma direção mista mesmo, cada um com seus cargos, entendeu? Para que realmente o Vasco volte a ser grande que sempre foi, entendeu? Ó, Então, Pode terminar. Então, esse é o nosso primeiro debate aqui, meu primeiro questionamento. Quem quiser fazer pergunta aí, pode fazer. Quem quiser opinar aqui, também pode opinar, tá? Como o Everton Silva que fez aí, pode falar que a gente vai estar aqui tentando conversar um pouco sobre isso. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? O que falta? O que está faltando? São vascaínos mesmo, de coração, ou tem interesses, cara? Porque... Bom, vamos lá, né, Ranieri? Primeiro de tudo, cara, é dizer que é um prazer imenso estar aqui, né? E, bom, falar sobre essa situação, cara, é bem difícil, né? Porque, sabe, todo mundo sabe que eleições, tudo que envolve a política, existe sempre a parte deles, né? Eles sempre estão interessados na parte deles. Não adianta vir me falar que o cara é rico, é milionário, ele não quer nada do Vasco. Cara, sabe que ali no Vasco existe todo mundo mama um pouquinho na teta do Vasco, cara. Essa é a verdade. Todo mundo ali quer tirar um pouquinho do que é deles, né, cara? E falar de eleição, cara, é bem complicado, cara. Os caras vão se unir. A gente sabe, cara, a gente tem isso na cabeça e eu sempre pensei assim, pô, por que eles não se unem para tentar ajudar o Vasco? Mas a gente sabe que isso nunca vai acontecer, cara. Isso nunca vai acontecer, entendeu? Pode até ser de uma chapa ao se unir a outra e sempre vai acontecer aquilo que a gente viu há 4 anos atrás, cara. 3 anos atrás, que o Campelo assumiu aí, aquele golpe lá, aquela safadeza toda. E é isso que sempre vai acontecer, cara. Os caras sempre. Sempre com o Vasco, cara. É sempre o Vasco que é prejudicado, cara. E os caras não querem pensar nisso. Eles querem pensar no que é deles de direita, entendeu? Que às vezes nem é deles. Às vezes é do Vasco e eles tiram para eles, entendeu? É complicado, cara. É difícil falar de eleição política no Vasco, porque não existe respeito à torcida, não existe respeito a nada. Eles vêm sempre com aquelas palavrinhas deles lá, falando que a gente está aqui em prol do Vasco, vou botar igual um candidato aí falou aí, que eu não preciso falar o nome, né? 5 bilhões, tenho 5 bilhões para botar no Vasco, meu irmão. Isso é brincadeira, cara. Só te corrigir aqui não tem isso não, pode falar o nome, viu? Tem boquinha não. Aqui é em prol do Vasco. Quem quiser achar ruim, que acha. Aqui a gente tá em prol do Vasco. Mas é complicado, né, cara? Mas é sempre difícil. É sempre complicado. Mexer com eleição botar tua cabeça em risco, meu irmão. Eleições no Vasco é mais perigoso do que qualquer outra coisa. E vai saber por quê, né? E ainda falam pra mim que o Vasco é um time pobre, é um time que não tem dinheiro, né? E por que eles estão sempre brigando por eleição? Mas tá na hora de alguém dar fim nisso, pô. Eu não sei como. Não entendo muito esse estatuto do Vasco tão arcaico, tá? Eu acho que tá mais do que na hora de acabar com isso. Chega. O Vasco não tá aqui para abastecer alguns, não. O Vasco está para abastecer seus torcedores de títulos, conquistas e alegrias. O que estão fazendo com o Vasco é uma puta de uma covardia, tá? É uma puta de uma covardia com o Vasco e com seus torcedores. É inadmissível o que está se fazendo. E depois o cara chega aqui, não, é porque tem ciclano, fulano. Pô, se tem alguém querendo prejudicar o Vasco, dá o nome, pô. Dá o nome aos bois, não tem isso não. Entendeu? Só aqui mandar um abraço aqui para o Mauro Gonçalves, que está presente aqui, o Rodrigo Apolinário também.
E o Mauro até diz aqui, a união em primeiro lugar, se o Vasco não se unir, fica difícil, né? Concordo com você, Mauro. Concordo sim, o problema é que eles não querem se unir. Eu não sei até que ponto esses caras são vascaínos. Eu não sei até que ponto esses caras realmente são vascaínos. Tá entendendo? Porque eu tenho certeza que todo vascaíno ele quer se unir para trazer o melhor para o Vasco. Ou eu estou errado, André? Eu estou falando alguma besteira. Não, tu tá certo. O nosso pensamento, como o Gustavo falou, é esse. Nós, como torcedor, nós gostaríamos. Só que eles não pensam dessa forma, entendeu? Cada um tem um projeto, cada um, né, quer fazer de uma forma diferente. E aí a gente fica como? Desse jeito, passando, digamos assim, passando vergonha. Eu acho que, a minha opinião a respeito da administração, eu acho que um clube de futebol, como o Vasco, não pode ser administrado por uma só pessoa. No meu pensamento. Eu acho que deveria haver um consórcio, um grupo de pessoas para administrar, cada um na sua área. Por exemplo, alguém para administrar a finança do Vasco, um clube. Alguém para um banco. Alguém para administrar o patrimônio, uma empresa, uma empreiteira. Alguém para administrar o clube. Eu acho que deveria ser dessa forma. Mas, infelizmente, é uma pessoa que faz a propaganda, é um presidente nessa eterna bagunça. Com certeza, André. O Cláudio Adrão, boa noite, Cláudio. Ele é claro aqui quando ele diz o seguinte, que todos querem entrar no Vasco, para sugar o Vasco. Ninguém quer compromisso com o Vasco. Concordo? Os caras querem entrar no Vasco, mas ninguém quer assumir um compromisso real com o Vasco. Né? Esse o meu ponto que eu quis trazer isso. Inclusive, eu quero até dizer aqui que eu fiz contato com o Levin Piano para ele participar hoje aqui, mas ele preferiu se apresentar amanhã no canal dele, né? E tentei também o Alexandre Campeiro, que infelizmente não deu retorno, tá? Então, esse é um grande ponto, na minha visão, que a gente tem que ver em prol do Vasco, porque eu não consigo entender como é que todos se dizem vascaínos, mas todos brigam entre si por si, e não pelo Vasco. Adriano, seja bem-vindo, Adriano Rios. Se apresente também, meu querido. Boa noite aí a todos. Boa noite. Prazer aí a todos. Me chamo Adriano, vascaíno aí como todos, saudações vascaínas. E espero que hoje tenhamos um debate bom, trocamos uma ideia aqui saudável, sadia, né? E que, né, surjam novos debates bons a favor do Vasco, novas ideias, e vamos ver, podemos aqui colaborar em favor do nosso clube, que está sendo tão destruído, como eu falei para o Rani ontem na nossa conversa. Então, o barco está afundando e a torcida que está aí jogando água para fora. Então, a torcida tem que estar unida até estabilizar a parada. Verdade. Com certeza, Adriano. E aí eu fico... desculpa, Ludi. Eu fico assim, pô, o Salgado, ele fala tanto, não, eu sou vascaíno, o Campelo também. Poxa, será que eles não estão vendo que estão destruindo o Vasco? Será que eles não estão enxergando isso, que estão acabando com o Vasco? O Vasco está se acabando aos poucos, entendeu? Só um instantinho, André. Então, eu fico nessa preocupação, até que ponto essas pessoas que estão lá dentro do Vasco realmente são vascaínos. Né? Gustavinho, depois André. Cara, eu realmente estou muito preocupado, cara, porque a situação do Vasco é muito ruim, cara. Antes, o Vasco, a gente via assim, mano, torcedor falando, cara, que, porra, o torcedor virou pra mim e falou, cara, a gente tem que lutar pra empatar contra o Grêmio, cara. Parece até que o Grêmio é maior do que o Vasco, né, cara?
É muito triste, cara, o que fizeram com o Vasco, o que acabaram com a história do Vasco, cara. E eles não estão satisfeitos, cara. Eles querem acabar mais ainda com o Vasco, cara. Eu não sei o que se passa na cabeça desses caras, não, velho. Tipo, eles devem... Não sei, cara. Eu realmente, literalmente não sei, cara. É complicado. É complicado de verdade, cara. É difícil. André? A minha opinião, na minha opinião, tá? O Leve esse ano fez uma campanha tecnicamente suja. Por que eu digo suja? Porque ele tumultuou o ambiente político do Vasco. Igual o Gustavo falou, 5 bilhões. O torcedor está achando que quem vai assumir hoje vai ter 5 bilhões amanhã. Então, levou o torcedor a ir contra o trabalho bem feito que o campeão estava fazendo. Então, hoje, todo mundo está querendo, todo mundo em termos, torcendo para o Vasco, o torcedor falando, está torcendo para o Vasco se lascar, o Levenciano assumir logo. As propostas que o Levenciano trouxe é anormal para o futebol brasileiro. Não é que a gente não esteja acostumado. Não consegue. Tudo que ele prometeu, ele não vai conseguir impor. Mas o torcedor em si está achando que vai. Então, assim, tumultua o ambiente. E é bom a gente lembrar que esse grupo que está aí é fechado com o Campelo. Esse grupo que está aí... eles nunca falaram mal do Campelo. Toda vez que alguém criticava, eles sempre que estão conversando com o presidente. E o Levenciano não deu garantia nenhuma para esse grupo que está aí. Então, como é que o cara está jogando? Entendeu? Então, assim, infelizmente, a campanha política do Levenciano para ser presidente causou todo esse mal que está acontecendo no Vasco. O Rodrigo... Bom, o Rodrigo aí, levantou uma pergunta boa aí. Isso. Qual o melhor candidato aí para assumir o Vasco aí? Boa pergunta. O Levenciano o Leve ou o Salgado? Ele quer a opinião de cada um. Quem começa? Seja à vontade aí. Eu começo? Vamos lá. Minha opinião... Eu sabia que era você. Vai lá. Na minha opinião, quem deveria assumir, concordo com o André Salgado. Salgado, porque o Leven, para mim... É porque eu estava conversando com o Ranieri, também a gente não conseguiu. Eu não consegui também expressar tudo que eu penso. Mas, para mim, o Leven veio tumultuar mesmo. Ideias que... uma coisa é você pensar grande. Outra coisa é você pensar... ser anormal. Pronto. E o Leven se mostrou anormal e muitas vezes o que ele falava não fazia muito sentido. É que nem eu conversei com o Rani ontem. Ele falou de 5 bilhões. Na verdade, são 3 cartas distintas, né? Que não ia trazer os 5 bilhões, ele ia trazer só uma das cartas, já seria o suficiente, né? Enfim. Mas quem é que hoje, em sã consciência, vai querer dar 100 milhões de euros numa pandemia? Isso é uma das questões, assim, tem que ser colocada seriamente, né? 2, o cara falou tanto trazer dinheiro para contratar a Balotelli. No caixa, um dinheiro daqui dá para você contratar um baita jogador mais novo com muito potencial. Isso são coisas bem baixas e relevantes. E outra, uma coisa que eu sempre... Só um fato. Pode falar, Gustavo. Agora, o Balotelli hoje foi jogar se eu não me engano, na segunda divisão do italiano. A segunda divisão da Liga Italiana e negou qualquer ligação com o Leven, em negociação. Ele negou, tá na reportagem lá. Aí tu fica assim, quem que tá falando a verdade? Aí chega o Leven e vai falar assim, não, mas a culpa é do Campelo, por isso que ele não fechou com o Vasco. Aí chega o Balotelli e fala assim, não, mas eu não tenho nada com o Leven, não. Cara, quem fica sujando a instituição Vasco da Gama, os torcedores do Vasco são tirados de trouxa. Mas continuando aqui o meu raciocínio. Roberto Monteiro tá fechado com o Leven. Casaca, a galera do Rio ali fechou com o Leven. Aí, a pergunta aos senhores. A gente quer uma ruptura do sistema que tanto prejudicou o Vasco ou quer continuar na mesma?
O Salgado tem alguma galera do Campelo, né, que eu já até falei com o Ranieri ontem, que algumas pessoas ali eu não gosto, né, não concordo com a opinião, com o trabalho, mas entre Salgado e Leve, eu prefiro o Salgado, porque o Salgado dá para ver que é um cara mais pé no chão, tá vindo, ele já falou que já tem 50 milhões de reais já disponíveis, ou 70 milhões de reais disponíveis, né, tá conversando com o investidor, é um cara de fato que trabalha na área de finanças. Ele tava sumido? Tava sumido, mas o cara voltou aí e o Leve tumultuou muito aí a eleição. E tanto que tá muito vascaíno acreditando nele, sem parar para, de fato, ver os fatos. Pronto. Boa noite, vamos dar boa noite aí ao Marcos Vinícius, que está nos dando mais uma audiência aí, né? Lude ou André, quem quer primeiro responder? Pode, Gustavinho. Cara, eu não sei, cara. Eu não sei o que eu respondo, não, cara. Mas se fosse pra mim votar em um, eu votaria no Levin, cara. É uma aposta, né, cara? É igual os jogadores que vêm jogar no Vasco aí, ó. Carlinhos. É uma aposta, né? Neto Borges. É tudo Não, uma nessa aposta eu prefiro não apostar, né? Essa é uma aposta bem ruim, bicho. Puta merda. Esse Leve nesse nível aí. Se Leve nessa aposta de ruim, é melhor nem ter se candidatado. Eu me livre, não gosto de falar muito de eleição, não, cara. O negócio é... E também não dá pra falar do time, pô, que o time também tá... Deus, mano. Cara, rapaz, você vascaíno, tem que ter muito amor. É sério, cara, é muito triste falar isso aqui, cara, mas eu me senti conformado, cara, com a derrota do Vasco ontem. Cara, tava nítido que o Vasco ia perder, mano. Tava na cara, mano. Eu não esperava uma derrota daquela amargurosa, não. É uma derrota triste, uma derrota... Mas tava na cara que o Vasco ia perder, cara. Eu tava torcendo pro empate, pelo menos, cara. Eu nunca cheguei a esse ponto de torcer pelo empate. Eu sempre fui bem otimista com o Vasco. Fala, pô, num contra-ataque ali, uma bola chuta pra dentro da área, uma bola rebatida ali, sai o gol, meu irmão. Mas nem isso ontem, cara. Nem isso. Vamos. André, tua resposta, André? Cara, na minha opinião, eu manteria o trabalho do Campelo. Já que a eleição está decidida entre esses dois, eu ficaria com o Salgado. Porque eu não... O que acontece? Eu sempre gostei de pecar pela ousadia e não pela omissão. Mas eu não consigo acreditar... Ele não conseguiu me convencer. Entendeu? Então, como o André falou, proposta fora da realidade. Ninguém tem 100 milhões de euros para dar a ninguém. Ninguém tem. E não tem retorno. Entendeu? Então, assim, são trabalhos que estão fora da realidade. Eu prefiro o Salgado. Está mais pé no chão. É o que o Vasco está fazendo. A gente tem o pé no chão. O Leve está me parecendo muito. O Kleber Leite, lá em 96, prometeu um timaço, mas não fez base. Entendeu? A base, naquela época, o Kleber Leite pegou 100 milhões de dólares, que era uma fortuna na época. Nem o Real Madrid recebia esse dinheiro todo. E o Flamengo caiu numa dívida maior ainda do que ele entrou. Esse é meu medo, entendeu? O Kleber Leite quase foi o melhor presidente do Brasil, ter acabado com o Flamengo, mas morrinha que esse clube não caiu, cara. Pô. Cara, entendeu? Eu tô apoiando um pouco do Levin, porque pelo menos o Carlos Leite vai sair do Vasco, né? Pelo menos isso. Será? Eu não acredito nisso, não. A tua briga primeiro dia, Deixa só responder ao Cláudio. Eu vou ficar com o Marco Vinícius. Se eu votasse, se eu fosse do Rio, tivesse direito a voto, o meu voto seria de Leve. Porque quase está numa situação... O Marcos Vinícius mandou aqui, ó, salgado só se for salgadinho. Bem isso aí mesmo, cara. É bem isso aí mesmo.
E respondendo aqui o Everton Silva, cara, o Luxemburgo não volta para o Vasco. Ele saiu brigado com a diretoria atual. A diretoria atual ainda tem um mandato até o ano que vem e se for para ele voltar agora, ele não volta não, cara. Esse ano também não volta não. Isso aí para a próxima. Para o próximo ano. Esse ano o Luxemburgo não volta não. Eu também não quero ele não, viu? Minha opinião logo, não gosto de Luxa não. Fez aquele trabalho no Vasco, mas eu não me dou com aquele cara. Estou sério a dizer. Mas o Mauro fala aqui para colocar pessoas com pensamento novo, chega de velho e tal, essas coisas todas. A minha questão do Levin, cara, é exatamente que eu acho que o Vasco está numa situação tão assim, que eu acho que tem que chegar um cara ousado mesmo. Não sei se ele vai investir e conseguir tudo isso, mas eu acredito que boa parte do que ele falou, ele vai trazer, entendeu? Para o Vasco, tá? E um ou outro ponto. Cara, ele venceu a eleição que foi convocada primeiro, foi do dia 7. Acabou. Na minha opinião, o estatuto tem que ser seguido. Foi pedida a eleição para o dia 7, entendeu? E ele ganhou. Se ele vai dar certo ou não, eu acho que isso aí para frente a gente vai ver. Tá entendendo? Então, o Vasco é o único clube que tem 3 presidentes, pô. Já 3 viu isso? presidentes. E nenhum faz nada. E nenhum faz nada. E nenhum consegue resolver nada. Olha só o que o Mauro botou aqui. O Flamengo não caiu porque eles viraram a mesa. A Mãe Globo não deixou. Realmente, concordo plenamente com você. Entendeu? Mas hoje agora tem mais Mãe Globo não, tá? A Mamãe Globo agora tá de mal. Tem mais não. Acabou. Será que tá mesmo, Adriano? Será que tá mesmo? Oi? Será que tá mesmo? Vou te falar por quê. A novela venceu todos os jogos do Flamengo no SBT em audiência. Uma novela de não sei quantos anos atrás tá passando na Globo. Então a Globo, ó, vai, se o Flamengo quer alguma coisa, vai ter que lamber o pé do Flamengo. É isso aí. O Rodrigo, ele respondendo aqui o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius que falou aqui que se fosse para ele apostar num treinador, seria o Lisca. Cara, sobre o Lisca, cara, o Lisca não é maluco. O Lisca ele é doido, mas ele não é maluco. Ele não vai sair do América Mineiro para cair nessa barca aí, ó, do Vasco aí. O Vasco nessa de cai ou não cai. Ele não vai vir assumir o Vasco. O Lisca não é doido. Ele é doido, mas ele não é maluco. E outra, o América Mineiro tá fazendo uma ótima campanha na Série B, cara. Ele não sai do América Mineiro. Semifinal de Copa do Brasil, tá fazendo o nome dele. Não vai sair. Não vai nem é meio maluco. Talvez, ele é doido, ele fica doido. Não, talvez. E vou colocar outra aqui. Se fosse para demitir o Ricardo Sapinto, eles iam demitir hoje. Não ia esperar mais um dia para demitir o cara. Eles iam demitir ontem. Eu acho que, assim, tomara, creio que acho que a diretoria e o Campelo vai querer dar um pouquinho mais de liberdade pro Sapinto. Tipo, afastar quem deve afastar. Eu acho. O Rodrigo, ele fez uma pergunta aqui no chat, né? Falando sobre o dinheiro, né? Que ninguém dá dinheiro de graça para ninguém. Aqui, ó. Rodrigo, ele fez aqui, ó. Boa noite. Ninguém vai dar 100 milhões de euros de graça para ninguém. Da mesma forma, o Salgado não colocará 50 milhões de reais de graça. É um pouco contraditório, vocês não acham? Sim, cara, ninguém vai dar nada de graça. Com certeza. Com certeza. É fato. Mas nada agora, vai ser de graça. Eles vão ter seu retorno. Nada. E eu acho até, Adriano, que esse retorno é 2 vezes mais do que eles estão investindo. Eles vão querer. Esse retorno é a gente que devolve, pô, do nosso bolso. É a gente que do nosso bolso. É só os torcedores, a gente dá jogos, é comprando camisa, é produto, assim, ninguém dá de graça. Pegando o dinheiro dos títulos. Mas agora você é mais fácil você pagar um empréstimo de 100 milhões de reais do que você pagar 100 milhões de euros. É minha opinião, né? Com 100 milhões de reais você consegue fazer as negociações, né, de curto prazo e, né, faz que nem o Flamengo fez, cara. O Flamengo fez isso também. O Flamengo, quando o Bandeira assumiu,
tinha crédito na praça, porque o Bandeira tem um conhecimento, pegou não sei, uns 300 milhões da Globo, mas não sei quantos milhões, juntou tudo, pagou uma pencada de uma dívida só, e as outras parcelou, né, com uma parcela bem grande, com um valor pequeno. Aí o Flamengo começou a sobrar dinheiro. O Vasco é o mesmo caminho, cara. Não tem segredo. Não é uma receita também, mas, pô, eu prefiro um trabalho mais sólido, né? Ah, é a longo prazo? É a longo prazo. Mas chegando lá na frente, vai ter solidez. Eu, Adriano, prefiro isso. Mas tem gente que prefere o leve. Não, tem que trazer logo essa caralhada de euros aí, pá, investir Balotelli, Jovinho. Mas cada um tem a sua preferência. Com certeza. Vamos aqui para o nosso segundo tópico aqui de hoje. É o seguinte: a atitude leve. Concordo que ele seria uma grande oportunidade para ele mesmo. Ou para bom ou para ruim, né? Se ele treinasse bem o Vasco. Isso. Seria para bom para ruim. Seria uma boa oportunidade para ele. Eu acho que o Lisca ia vir para o Vasco só se fosse ano que vem, com um presidente novo, com garantindo o salário em dia. Mas agora não. O Lisca, se eu não me engano, o Lisca já treinou o Inter. Já treinou o Lisca. Já salvou do rebaixamento. Exatamente. Não lembrava desse fato, não. O Inter do rebaixamento. A gente viu as duas besteiras que o Rogério Ceni fez. Então não é bom a gente duvidar muito que o Lisca possa vir, não. Não, tô duvidando. Mas assim, eu acho que esse ano ele não vem. Eu só concordo com o Gustavinho. Eu acho que essa temporada ele não vem. Porque América Mineiro na semifinal da Copa do Brasil vai que ganha do Palmeiras. Gente, uma final inédita. O currículo dele vai assim, ó. Vai subir pra Série B. E mesmo assim, aí mesmo que ele não vem pro Vasco. Aí porque a minha pessoa. Se ele ganhar a Copa do Brasil, aí mesmo que ele não vem pro Vasco. Vamos supor que ganha a Copa do Brasil, vai pra final. Cara, vai ser muito bom pra ele. Então, eu acho que ele não vem, não. Ó, tem a pergunta do Everton aí, vamos lá. O que vocês acham do vice de Salgado, que é o Osório, que está envolvido em corrupção? E os que vão trabalhar com ele, que é o Adriano Mendes, não é tu não, viu, Adriano? Em finanças, que não pagou um Profute e não queria a contratação do Germancano. E o que acha do Vitor Roma, que é de marketing, que ele deixou bem claro numa live do canal de uma pessoa vascaína, que não entende marketing, pergunta a ele se ele se preocupar. Boa pergunta. Everton, obrigado pela sua participação aí, pela audiência, tá? Só explanar, viu, que essa pergunta, ele explica aqui, foi uma pergunta de um rapaz do grupo que perguntou, entendeu? Boa, agradece ele pela pergunta. Valeu, Everton. Obrigado pela audiência, tá? Quem vai começar a responder aí? Eu vou deixar essa resposta para vocês, porque como eu não sou do Rio, não tenho tanto conhecimento assim como vocês. Beleza. Aí. Então, vou deixar mais para vocês. Quero de Giro, você começa ou eu começo? Vou deixar André, para você. Pode falar aí, pô. Vai tu, André. Começa contigo. Vai, André, mete boca aí. Vai, André. André gosta. Sim. De repente entender daquilo. Mas se ele formar uma equipe boa, ele pode ter sucesso naquilo. Só vou dar um exemplo da vida cotidiana. Mas foi o melhor ministro de saúde que tivemos nos últimos tempos. Então, assim, a equipe que ele montou foi determinante para aquilo. Eu acho que você tem que saber escolher, não necessariamente ser aquilo. Essa é a minha opinião. Eu acho o seguinte, eu não sou daí não, mas se realmente o que o Everton fala aqui, o rapaz que perguntou, corresponde, que o Osório é envolvido com corrupção, essas coisas, cara, eu acho que o Vasco deveria ter algum sistema, alguma coisa, cara, que a partir do momento que você fosse citado em alguma coisa desse tipo, ele não pudesse nem participar, bicho. Tá? Aí ninguém saiu. Oi.
Oi, Edson. Mas aí o Salgado não é burro, cara. O Salgado não é burro. Ele não vai botar esse cara para trabalhar com ele, pô. Ele não vai botar um cara que está envolvido com corrupção e tudo mais para trabalhar com ele no Vasco. Se ele for, ele não tá pensando na candidatura dele, não, cara. Eu nem sabia dessa aí, entendeu? Eu nem sabia. Também não sabia. Aliás, eu não sabia porque aqui. Realmente eu não tenho muito conhecimento das coisas assim, mas... Entendeu? Ô, Márcio Henrique, meu querido, relaxa que você não tem nada para fazer, né? Aí fica aqui falando de Mengão e tal. Aí você está contribuindo aqui com a nossa live. Obrigadão aí por sua participação. Vou responder para ele. Vasco vou sempre. Responder para ele. O Márcio Henrique, o Racing mandou abraços, valeu? Ei, mas obrigado, Márcio Henrique, por dar audiência aqui à nossa live. É um prazer tê-lo aqui. Nós somos adversários, mas não somos inimigos, tá? Então é um prazer ter você aqui e tudo que seja para dialogar civilizadamente, a gente está aqui para conversar, tá? Eu queria passar para o segundo tópico, gente, e depois eu vou chegar à pergunta do Rodrigo. Só respondendo essa pergunta aqui do Rodrigo. Não, deixa ela para... Ô, Lude, deixa ela para depois, porque eu vou chegar lá. Eu tenho um tópico aqui que vou chegar lá. Entendeu? Então, você, quando chegar no tópico, você me lembra. O segundo tópico que eu tenho aqui para a gente debater hoje é o seguinte: a atitude de Leva esse ano, caso ele seja ou não vencedor do julgamento do próximo dia 17, em não recorrer da decisão, é digno de aplauso. Se trata de uma jogada para que Jorge Salgado não recorra da decisão. O que vocês acham? Foi um lado pensando no Vasco dele, ou é algo que, não, vou jogar essa, porque se Jorge Salgado assumir, ele não vai recorrer. Se ele tiver palavra, ele não vai recorrer. Entendeu? Cara, eu acho que esses caras estão atrapalhando o Vasco. Sendo bem sincero para vocês, os dois estão atrapalhando, cara. De verdade. Vem maluco aí. É verdade que a culpa do Vasco estar nessa situação é da diretoria atual. Mas o que esses caras estão fazendo, eles estão realmente atrapalhando, cara. Isso é culpa da Sempre Vasco. Só te corrigir um pouquinho. De todas as chapas. Eu acho que é uma injustiça dizer que a culpa do que o Vasco está passando hoje é dessa diretoria. Não, essa diretoria tem culpa, sim. Mas é uma culpa que vem de 10 anos atrás ou mais. Deus mesmo. Não, vem há 20... Essa culpa é de todas as diretorias que já passaram pelo Vasco, ou seja, Eurico Miranda. Então, Deus mesmo. Eurico Miranda, Roberto Dinamite, esses caras tudo tem culpa no cartório, meu irmão. Entendeu? Roberto Dinamite foi um grande ídolo. Como presidente, ele foi um grande jogador, o Roberto Dinamite. Então, o que acontece, cara? Como jogador. Pois é. A culpa disso tudo é de todas as diretorias que já passaram pelo Vasco. Mas a culpa do Vasco estar sofrendo esse ano é dessa diretoria atual. Entendeu? Eles têm culpa, sim. Mas o que está acontecendo? Falar que a política não interfere no negócio nessa situação que o Vasco está vivendo, cara, é inadmissível, cara. O jogador tá jogando no Vasco hoje com 3 presidentes no comando do Vasco, porra. Porque um ganhou uma eleição, o outro ganhou a outra, ainda tem o presidente que pode assumir até o ano que vem. Então, meu irmão, o jogador joga pensando em quê? A culpa é dos jogadores, sim, com certeza, de estar nessa situação. Eles também não fazem por onde. Esse jogo contra o Grêmio foi uma vergonha pro torcedor, pô. Não estou falando nesse aspecto. Eu estou dizendo que a culpa da situação hoje do Vasco passa, sim, 80% de culpa de presidentes que tiveram no Vasco que foram incompetentes ou algo parecido e que prejudicaram o Vasco, porque até 2001, o Vasco tinha um grande time. Então, de lá para cá, ele veio se acabando, por causa desses dirigentes que começaram a olhar só para si e esquecer do que realmente era
a essência do Vasco, né? Agora, essa questão dos jogadores aí, é exatamente, eu vou até já colocar a terceira pauta nossa aqui, já que você falou, Gustavo, exatamente sobre os jogadores. Vocês acham que os jogadores estão desanimados ou estão fazendo corpo mole, tá? Para pelo que seja a questão da indefinição da eleição, ou será que é para derrubar o técnico Sapinto? Vou até acoplar as duas perguntas numa só, as dois tópicos, porque a gente já até debate logo, já que você entrou, entendeu? Deixa eu ir nessa aí. Pode responder, André, se quiser. A minha opinião. Só mandar um abraço aqui para Oswaldo Garcia, lá do Belém do Pará, tá? Que abraça a galera vascaína em todo o Brasil. Bons tempos estão a caminho, vamos dar a reviravolta. Vai dar Vasco, vamos nos unir, casaca. A mensagem aqui do nosso Oswaldo Garcia. Oswaldo, brigadão pelo apoio, tá? Dá uma curtida aí pra gente e divulga aí, compartilha. E é um prazer ter você aqui, assim como o Everton também, tá? Que o Everton ainda fala aqui que a rapaziada conhecida dele fala que o Oswaldo é envolvido com esses negócios de política no Rio. André, esteja à vontade, meu filho. Desculpa lhe interromper. Não, beleza. A minha opinião é o seguinte. Esse grupo que está aí é um grupo fechado. Isso tá claro. Né? Eles nunca falaram mal, ficaram 5 meses de salários atrasados, nunca colocaram na justiça, né? E toda vez que eram questionados, o que eles diziam? O presidente está conversando conosco. Por outro lado, nem o Salgado e nem o Léo esse ano deu uma garantia para esse grupo, de que esse é o grupo deles. Eu acho que o que o presidente deveria fazer, né, os dois eleitos, deveria demonstrar mais carinho pelo grupo. Passar uma tranquilidade para esse grupo, dizer para o grupo, olha só, vocês são meus, né? Eu tenho um projeto para vocês. Porque o que está aparecendo é de que o Leven esse ano, principalmente o Leven, vai assumir e vai mandar todo mundo embora. E não é dessa forma que age. Então, acho que os jogadores estão precisando de um parecer dos presidentes eleitos. Os presidentes virar para esse grupo e falar assim, ó, vocês são meus, eu só vou reforçar o grupo, não vou acabar com o grupo. Eu acho que está precisando disso. Eles, psicologicamente, eles estão com o futuro incerto. Você vê aí, né? O cara compra carro, o cara compra apartamento, compra coisa, e hoje em dia ele não está com a certeza de que em janeiro vai continuar no clube. Entendeu? Então, acho que o que está faltando são esses Leven e o Salgado, principalmente o Leven, dizer para esse grupo assim, ó, vocês são meus. Eu só vou reforçar o grupo, mas vocês são meus. Enquanto não fizer isso, psicologicamente, esse grupo não vai ser erguido. E não tem treinador que dê jeito nisso. Essa é a minha opinião. Concordo com o Everton Silva que o Castan está fazendo corpo mole, concordo. E acho até que ele é um dos cabeças da situação que hoje o Vasco passa. Minha opinião, tá? Não estou dizendo que cara, é minha opinião. Não é querendo ser defensor do Castan aqui, cara. Eu gosto muito do Castan, ele é um zagueiraço. Eu concordo que o Castan hoje é o nosso melhor zagueiro. O Castan hoje, sem dúvida nenhuma, é o melhor zagueiro que o Vasco tem, cara. Sim, concordo sem com fazer você, esforço. Pelas passagens dele, pelo currículo do Castan, ele já tem vaga cativa ali no Vasco, cadeira cativa. O que acontece? Hoje o Castan, ele teve antes dele pegar a Covid, ele teve o problema da lesão dele. E depois ele pegou a Covid logo em cima. E a Covid afetou o Castan, porque o Castan passou mal, se sentiu mal. Não, de verdade, o Castan, ele ficou mal. O Castan ficou mal por causa da Covid. Muito jogador pegou e foi assintomático. O Castan não, ele pegou a Covid e sentiu a Covid. Entendeu? Ele perdeu peso, assim como o Ricardo Graça sentiu a Covid. Então o Castan hoje está passando por uma fase. Pode ser que ele esteja fazendo um pouco de corpo mole, porque aquela bola que ele errou ontem, quando ele foi dar um passo para trás, que ele furou a bola, cara. Foi ridículo o que o Castan fez. Ele furou a bola. Um jogador que já jogou na Rama, na Itália. Não faria.
Ele jogou na Roma, na Itália, furar aquela bola foi ridículo. E o que que acontece, cara? O Castan, não sei o que está acontecendo com o Castan, cara, de verdade. Eu gosto muito do Castan, eu sou fã do Castan. Não é de hoje, desde quando ele jogava no Corinthians eu gostava dele já. E hoje eu não sei o que está acontecendo com ele. Alguma coisa está afetando a ele ali dentro. Pode ser algum problema pessoal também, de família, porque logo depois que ele saiu, a esposa dele também não ajudou ele. A esposa dele não ajudou ele, postou lá no Twitter, na conta oficial do Instagram dela lá, quando o Vasco estava perdendo de 3-0, tipo, querendo atingir o técnico, sabe, por ter tirado ele, porque quando ele saiu estava 1-0, quando ele saiu. Aí ele sai, o Vasco toma 3, toma 2 gols, 3. Então é complicado, cara. O Castan tá vivendo. E quando ele errou esse passe, quando ele capou a bola, ele se cobrou muito, cara. Ele se cobrou muito. E isso deve ter sido alguma coisa dele. Deve ter falado, Ricardo, olha só, eu não tô bem, não quero entrar para o segundo tempo. Porque eu acho que o Ricardo Sapinto, ele é um mau técnico. Eu concordo aqui que ele é um mau técnico, cara. Não acho ele um bom técnico, não. Mas eu acho que ele não tiraria o Castan ontem, não, cara. Eu acho que o Castan realmente deve ter pedido para sair, não deve tá bem. Agora o amigo dele lá, o melhor amigo dele, né? Vai sair, saiu do Vasco também. E é complicado, né, cara? Pois é. Pois eu é, não vou Adriano. mentir, não. Mas Eu gosto, Gustavinho, do Castanho. Inclusive aí o Cauã, Obrigadão, Cauã, pela audiência aí, tá? Ele até diz aqui, kkk, o Diego Souza passou como quis e a culpa é do Covid. Foi por isso que eu estava rindo. Mas eu gosto do Castan também. Só que depois daquela época, depois da primeira eleição que teve, tá? Eu vi um desinteresse dos jogadores do Vasco. Tá? Eu não sei se porque Leve começou a anunciar que ia trazer fulano, ciclano, beltrano, tal, lá. Uma parte do que André falou engloba isso, né? A insegurança, entendeu? Mas eu vi começar por Castan, num jogo que teve, não me lembro contra quem foi, e ele tinha como chegar na bola tranquilamente, porque estava muito mais perto da bola do que o adversário, e ele parou, de certa forma. Graças a Deus que não resultou. Eu vi esse lance. Ele parou, então é por isso que eu digo, eu acho que ele tem uma boa colaboração, porque ele é o líder do grupo. Ele é o líder do grupo, tá? Não adianta dizer que não, ele é o líder do grupo. E a partir dali eu comecei a achar uma coisa estranha no Vasco. Então, o Vasco não é um time maravilhoso, não é um time bom, não. Mas também não é um time para estar na situação que está, não. Então, depois da eleição do dia 7, se vocês quiserem, vocês podem olhar os videotapes dos jogos e tal, tiverem como, vocês vão ver que o Vasco começou a parar de dividir uma bola, parar de correr atrás de uma bola, entendeu? Então, foi essa a minha concepção que eu tive. E isso eu percebi no começo com o Castan. Né? Me desculpem se eu estiver errado, não lembro qual foi o time, mas teve um lance assim, e realmente eu foi contra o Ceará. Não me lembro se foi contra o Ceará, cara. Realmente não lembro. Foi contra o Ceará então, que ele, se eu não me engano, foi contra o Ceará. Que o cara, ele passou pelo Castan e o Castan voltou andando, não correu atrás do cara. E daí eu já falo mesmo, o Castan eu acho que tá sentindo a Covid, cara. Ele tá sentindo o físico, mas é complicado, né, cara? Eu também sou de acordo. Será que é só o Covid mesmo, Gustavinho? Será que é só o Covid mesmo? Sei, cara. Será que não tem uma pintinha querer ir pro Corinthians, não, bicho? Sabe por quê? A informação que eu tenho é que o vestiário o Ricardo Sapinto perdeu o vestiário do Vasco. Entendeu? Ele não tem controle mais do vestiário. Ele não tem controle do vestiário. Na verdade, eu acho que ele nunca teve, né? Agora, não sei ontem, cara. Foi ontem, né? Foi ontem. Jogo. Na hora que ele coloca o Carlinhos, parece que o Carlinhos está entrando para jogar uma pelada, cara.
A cara Mas é isso que eu dele, tô dizendo, de pô. vontade de jogar no Vasco é Se você sensacional, cara. pegar o jogo do Vasco antes da eleição, os caras entravam com vontade, pô. Hoje não, os caras não sabem. É como se eles dissessem, não, eu não vou jogar não porque eu quero rebaixar o time, porque eu não vou estar no time, vou rebaixar o time. Algo assim. Deus queira que eu esteja enganado. Deus queira. Mas é a impressão que está nos passando. Ah, essa pinta é ruim, é isso aqui, pode ser, seja. Mas que tem colaborações, eu acho, na minha opinião, que tem. Agradecer aqui a presença do Ralf Pinheiro, né? Que também é integrante do nosso grupo do WhatsApp, Próximo Debate, tá? Ele disse que o Castan é um bom zagueiro, mas acha que depois da Covid ele caiu de rendimento, né? Pode ser também, né? Também agradecer aqui o Oswaldo novamente, grato pelo carinho, bom trabalho, compartilhar, só se for agora. Abração, Oswaldo. Obrigadão, meu Valeu, irmão, por fazer Osvaldo. parte. O Mauro está aqui, os jogadores têm que fazer a parte dentro de campo. Eles são profissionais. A sua função é jogar futebol. A torcida espera isso de cada jogador. Concordo, Mauro. Só que jogador derruba técnico, o jogador derruba dirigente. Quando eles não querem, quando eles não gostam, eles derrubam. Quem já foi jogador profissional sabe disso. Tá? Mas, Ranieri, infelizmente. Oi. mas o que você falou, e o Gustavo está falando, é exatamente a minha visão. E você está dizendo muito bem, ó, depois do dia 7. Como todo esse grupo, ele é um grupo fechado. Então, o que a gente está precisando? De um carinho dos caras que assumiram. Está precisando do Levinciano para reforçar o time. Entendeu? Salgado. Está precisando desses dois caras dar um apoio moral para esse grupo. Essa, sim, é o que eu entendo. Eu acho que ele deveria fazer isso. E aí Eu sou a favor do Levin. Deixa eu só fazer. Eu venho um questionamento seguinte: até que ponto o Campelo deixa eles chegarem, estou dizendo Levin só não, todos dois, chegarem junto a esses atletas para expor isso? Será que não há uma falha de Campelo sobre isso? Será que não uma prepotência dele, sei lá, alguma coisa assim? Até lá. Cara, Facebook, WhatsApp, Instagram. Cara, o que é que acontece? O Levin hoje ainda não pode chegar para os jogadores e falar, olha só, eu quero isso, isso e isso. Eu sou a favor do Levin porque ele é maluco, cara. É capaz dele chegar num vestiário desses jogadores aí, meu irmão, dar tapa na cara dos jogadores e ficar por isso mesmo, cara. Porque ele é maluco, cara. Até nas palavras dele tu vê que ele é doido, cara. É um cara desse que o Vasco precisa, cara. Errado o Vasco foi de demitir o Antônio Lopes, cara. Porque se o Antônio Lopes estivesse hoje lá dentro do vestiário do Vasco, o Antônio Lopes estaria gritando com aqueles caras tudinho lá dentro, cara. Tu acha que o Ricardo Sapinto, nos bastidores que o Vasco ganhou lá foi de quem? Foi o time lá da Sul-Americana, lá, o último time antes do Defensa e Justiça. Eita, agora esqueci o nome. Até contra o Sport. No bastidores, quando o Vasco ganha, eles sempre postam os bastidores lá. Contra o Sport, o Ricardo Sapinto não deu uma palavra, cara. É só vocês pesquisar aí, ó. Ele não falou nada. Não falou dentro do vestiário. Se fosse o Luxemburgo ano passado, ele pegava e falava, essa camisa pesa pra... E é isso, cara. Entendeu? É isso que tem que acontecer, meu irmão. Isso é um fator psicológico que se é usado. Isso é um fator psicológico que se é usado dentro do vestiário e que muitas vezes ajuda muito. Você mexe com o brilho dos jogadores. Tá entendendo? E tem técnico que não sabe fazer isso. Isso eu tenho que elogiar o Luxemburgo. Ele é muito bom disso. Tá? Eu não gosto dele, não vou mentir, não gosto do estilo dele, não gosto dele. Mas isso é uma coisa que tem que ser elogiada dele. Ele sabe mexer com o brilho do jogador, ele sabe trabalhar psicologicamente com os jogadores para que eles deem seu melhor dentro de campo. Isso aí é verdade. Né? Cara, tu vê que tu vê que o Ricardo Sapinto perdeu o vestiário do Vasco quando ontem ele tira um zagueiro, o melhor não, né? Um zagueiro que estava mais lúcido no jogo ontem, ele tira o Marcelo Alves para colocar um atacante que eu acho que, na minha opinião, ele tinha que ter tirado o Miranda. Miranda não vem fazendo boas partidas já, ó,
há muito tempo. Eu acho que isso aí é dedo de empresário, viu? E o Marcelo Alves, ó, dá uma olhada para a cara do técnico Sapinto, meu irmão. Mas ele dá uma olhada, tipo assim, meu irmão, tá de sacanagem com a minha cara, porra. O maluco jogando mal do meu lado e você me tira, porra. Ele dá uma olhada, Aliás, tipo assim, meu. aliás, o lado direito do Vasco já vem mal há uns 2 jogos, né? Desde contra o Defensa e Justiça, que é uma avenida ali, né? O Bruno, o Léo Matos começou tão bem, cara. Essas coisas, sabe, Luizero, que eu fico, pô, você não desaprende a jogar futebol de um domingo para uma quarta-feira. Você não desaprende, pô. Como é que os caras não estão jogando? Então é isso que eu digo. Tem algo a mais dentro. Tem algo a mais dentro. Tem um vestiário, alguma coisa de vestiário, tem alguma coisa da política? Tem. Coincidentemente tem ou não, foi depois da eleição do dia 7. Então, isso é o que está me deixando mais encucado, mais aperreado, porque se realmente for da eleição, meu querido, não precisava nem jogar o resto do campeonato, podia rebaixar logo. Porque eles vão rebaixar. Se realmente for isso, o Vasco não precisa jogar mais nada, não. Pode rebaixar logo, porque eles vão rebaixar. Se forem isso, os jogadores vão rebaixar. E aí venho assim, a nossa quarta questão aqui, é exatamente que, será que não estaria na hora do Vasco trazer um treinador, ou mesmo o Sapinto, e mexer com todo o plantel e assim efetivar jogadores da base, como Laranjeira, MT, etc., como fez Antônio Lopes em 82. Não sei se vocês lembram disso, mas em 82, o Vasco, ele ia perder o título para o Flamengo. Então, Antônio Lopes foi, reformulou tudo, trouxe pessoal, trouxe a Cássio, trouxe o zagueiro que agora não lembro o nome, do Júnior, trouxe um bocado de jogador, botou para jogar as finais e ganhou do Flamengo. Foi campeão carioca em 82. Né? Exatamente por quê? Porque ele teve a coragem de mudar, trazer, se chegar para os caras e dizer, ó, eu confio em vocês têm potencial, então vocês vão lá e vão ganhar. É um fator psicológico que ele usou. Então, será que não está na hora disso? Será que não está na hora de chegar para esses meninos que estão na base lá, trazer, entendeu? Pararem de cobrar tanto desses meninos e deixarem eles jogar? Porque eu tenho muito medo, vou repetir, de que tudo isso que está acontecendo hoje no time do Vasco seja reflexo da eleição do dia 7. E aí já respondendo aí até o Rodrigo mesmo. Isso. Por isso que eu disse para deixar para depois que eu tinha eu discordo, cara. Eu não acho que seja a hora de trazer esses garotos, não. Até porque eu também estou acompanhando bastante o Sub-20 do Vasco, e o Sub-20 do Vasco tá muito mal, mano. Muito mal. O Sub-20 do Vasco não consegue ganhar nem do Botafogo, cara. O Sub-20 do Vasco tá muito mal treinado, cara. Mas será que não é reflexo dessa eleição, Ludigero, de tudo isso? Oi? Não. Será que não? Não, porque o Sub-20 vem mal desde antes da eleição. Desde antes da eleição, cara. O Sub-20 do Vasco vem mal. Eu vi. O jogador hoje que tem. Cara, você viu os jogos do Vasco Sub-20 no Brasileiro? Não tem. Agora, o time não tá legal. Não tá legal, concordo com o Ludigero. Depois que o Gracieli saiu, foi profissional para fazer essa ligação. O time piorou pra caramba. O Sub-20 do Vasco tá tomando porrada direto, coisa que não tomava. Os moleques que a gente tinha esperança, Caio Lopes, Laranjeira, os moleques não estão rendendo. Então, o negócio tá meio complicado. Mas ao mesmo tempo, eu queria uma mudança. Tirar algumas laranjas podres que hoje tem no elenco profissional. Mas concluí, Leandro de Giro. Desculpa que eu acabei te atrapalhando. Desculpa aí. Nada, cara. Faz parte do debate. E eu acho, cara, que o time do Vasco e os torcedores, nós torcedores do Vasco, tem esse negócio, né? Tipo, o Lucão, por exemplo, fez 2 partidas maravilhosas.
Aquela partida contra o São Paulo, ele agarrou demais, pô. Aí tinha torcedor já falando que o Lucão já tomou a vaga do Fernando Miguel. Aqui o Lucão. Aí o Lucão me pega e faz aquele. Não é criticando o jogador, cara. Mas o Lucão me falha daquele jeito. Aí o torcedor vem e mete a porrada no maluco. Que ele é ruim. Que o Carlos Germano não sabe treinar. Não sabe treinar goleiro. Extremo, que o goleiro não. É o extremo. Não, pô, sabe? Entendeu? Não é defender, não. Mas aqui dali foi o seguinte, pô. Ele esperava a bola cair, passar ali, rente a travessão. Tá me ouvindo? Aham. Oi. Não, aquele lance ali, pô. Pois é, o Everton deu uma palavra boa aqui. O Sub-20 bom foi o do ano passado da Copinha. Aí tu pega, o melhor jogador do Sub-20 do ano passado da Copinha foi o Lucas Santos. E o Lucas Santos hoje faz o que no Vasco? Me diz, cara. Não tem oportunidade, eu não consigo entender, cara. Não, Rani. Lucas Santos. Ritmo de jogo. Ô, Rani, ele não precisa jogar direto para mostrar que ele é ruim. Não precisa, não. Mas não precisa. O Gabriel Peck, quando ele entrava no jogo, também. Teve um jogo, que se eu não me engano, foi contra o Bahia, que o Ramon Menezes colocou ele no jogo. O Gabriel Peck tomou uma porrada do zagueiro, que ele foi parar quase lá em São Januário, pô. Lá da Fonte Nova do Bahia, ele foi parar aqui em São Januário. Tu vê que o moleque não é pronto. Não é pronto, é muito verde, cara. Profissional, outra parada. A vantagem é que o Vasco ia pagar uma passagem a menos, né? De avião. Pois é. Cara, o Lucas Santos, até a discussão boa do Lucas Santos, porque, por exemplo, o Soteldo é 2 centímetros mais abaixo que o Lucas Santos. Parece 2 crianças. Só que tem um porém. O Soteldo, ele conseguiu desenvolver a habilidade dele e sabe como usar o corpo dele a favor dele. O Lucas Santos é todo afobado. O Lucas Santos, ele parece que ele quer fazer 1000 coisas, só não consegue fazer uma. 2, provavelmente deve se achar mais do que ele é. 3, e ele não desenvolveu o fundamento de jogador ainda. Tá muito verde. Ele lá na Copinha, porque ele na Copinha, né, porque participou da Copinha, acho que ele era 1 ano ou 2 anos mais velho. Idade nessa aí, todo acaba dando um diferencial. Deixa eu só explanar uma coisa aqui. Claro. Vocês lembram que na Copinha o Lucas Santos ele jogava praticamente com ponta, direita, esquerda, revezando ali, tá? Essas coisas todas. Tá? Meio e meio ponta esquerda. É mais ou menos isso. Então ele tinha um pouco mais de liberdade. E no Vasco eu nunca vi ele jogar assim, no profissional. Né? Eu nunca vi ele jogar assim. Eu vejo sempre ele como meio esquerda, armador, entendeu? E esquecendo, porque ele tem velocidade, ele é rápido, a gente sabe disso. Então, às vezes você muda uma característica de um jogador através da mudança de posição dele. E talvez, não estou querendo justificar, mas talvez seja um dos motivos da queda de rendimento dele. Como o Juninho. O Juninho, se vocês lembrarem direito, ele jogava muito aberto pela ponta, né? No Júnior do ano passado. Ele jogava muito aberto. Eu lembro que ele fazia aquela transição pelo lado direito e o Vinícius Paiva pelo lado esquerdo, né? E aí sempre vinha o Lucas para ajudar, ou de um lado ou do outro. Então, o Juninho hoje ele foi tirado daquele lado direito aberto e colocado no meio. Então, eu acho que ele perdeu muito o rendimento desse, entendeu? Então, é uma opinião que eu tenho, uma visão que eu tenho, não sei se vocês concordam, né? Também não sou obrigado a concordar, mas é uma visão que eu tenho. Tá entendendo? Eu agradecer o Edivaldo Mochado, que está aqui, né? Essa pergunta aí agora. O que será que acontece com os garotos da base do Vasco, que no sub jogam muito, aí chega no profissional joga mal? Um outro fator... Eu vou explicar. Eu vou explicar. Um fator... Eu vou explicar.
um fator importante, viu, Lúcio, dessa questão deles não jogarem, é a pressão que o time recebe hoje, que é muito grande. Ou você tem uma comissão técnica preparada psicologicamente para fazer a cabeça desse jovem subir adequadamente para o profissional, como foi o Antônio Lopes em 82, ou você vai ter exatamente o que a gente está tendo hoje. Total decepção desses jogadores, que alguns lá na frente vão saber jogar e outros não. Só deixa eu falar, o Adriano, só tira o fone do ventilador, mano, que tá... Perdão. Tá... O que acontece, cara? Hoje, Edivaldo, obrigado pela pergunta. E hoje, cara, o que acontece é o seguinte: os jogadores do Vasco sobem com uma responsabilidade enorme de já subir e ter que ser vendido. Porque hoje o Vasco precisa de dinheiro, meu irmão. Hoje os jogadores que sobem do Vasco, cara, infelizmente, existe isso. No futebol é sempre assim. Existe o jogador que é ruim, existe o jogador que é de mediano para bom, existe o bom e existe o cara que é diferenciado. Exemplo do Paulinho. O Paulinho subiu com uma responsabilidade enorme. O Paulinho tinha pai e mãe para poder... A diferença hoje é o pai e a mãe do jogador. O Paulinho tinha pai e mãe que levava ele no treino, não dava carro na mão dele. O Paulinho teve uma entrevista que ele deu, que o pai dele falou: o Paulinho só vai dirigir com 18 anos. Com 18 anos eu dou um carro para ele. E quem cuidava do Paulinho era o pai e a mãe dele, cara. Entendeu? O Paulinho, ele já tinha outra maturidade. Ele foi criado com outros pensamentos. Hoje o pai de um jogador de futebol, meu irmão, vocês viram aí o que aconteceu com o Juninho. O pai de um jogador de futebol hoje quer que o cara receba 120 mil, pô. Ele jogando ainda nos juniores, cara. Entendeu? Os jogadores hoje, ele é um merda. Ele pode ser um merda. Desculpa a expressão. Mas ele tá lá no Vasco e recebe 120 mil. O Caio Magno, ninguém dá uma explicação sobre ele, mas ele é profissional. Ele tá lá no elenco. Ninguém fala sobre o Caio Magno, que é irmão do Thales Magno. Ninguém sabe se ele joga bem, se ele joga mal, se ele não sabe jogar bola, se ele chuta uma bola e tá recebendo. Ninguém sabe. Então, o que acontece? Hoje, a base do Vasco sobe com uma responsabilidade enorme. E o próximo vai ser a próxima geração, que é o Caio Lopes, vai ser o MT, vai ser esses jogadores aí, cara. O Riquelme, por exemplo, que já é... Cara, o maior erro do Vasco foi ter vendido aquele lateral direito, o Natan. O moleque arrebentava na base. Ele era o melhor lateral direito que o Vasco tinha, pô, na base. Ele era o titular. Nunca teve uma oportunidade no Vasco. A primeira oportunidade que o Vasco teve de vender o jogador, o Vasco vendeu, cara. Não pensou duas vezes. E ele nunca teve nenhuma oportunidade. E o Caio Tenório, que era o reserva dele na época, joga de titular, já jogou de titular várias vezes no Vasco. Você não consegue entender, eu não consigo entender isso, cara. A divisão de base do Vasco é muito mal projetada, é muito mal preparada. Os caras falam que a base é a nossa joia. A base realmente é a nossa joia. Da onde que o Vasco vai ter que tirar frutos de qualquer jeito para poder ter dinheiro em caixa. Mas hoje é muito mal projetada, cara. Isso é triste de ver, cara. Era para os jogadores do Vasco subir sem responsabilidade. Foi o que o Thales ano passado fez, pô. Subiu sem responsabilidade, cara. Jogou no profissional, teve a oportunidade dele, sem a responsabilidade. Aí ele deu aquela lambreta, que o Thales é sensacional, que ele joga demais, ele nunca mais vai sair do time. Hoje o Thales é um jogador intocável e não joga nada. Não tá jogando nada, não apresenta bom futebol, não corre, não marca, não faz nada. Entendeu? É complicado, cara. Aí ontem teve até uma jogada do Benítez, que o Benítez estava com três jogadores do Vasco contra 4 do Grêmio. Ele olhou para o lado, o Gustavo Torres, que, cara, eu não vou nem comentar sobre esse jogador. Ele olhou para o lado, tinha o Gustavo Torres. Ele olhou para o outro, tinha o Thales. O que ele fez? Chutou pro gol, pô. Porque ele falou assim, se eu tocar pro lado, um não vai fazer nada. Se eu tocar pro outro, vai tentar levar na linha de fundo e também não vai fazer nada. Então eu vou chutar pro gol, pô. Tentou uma finalização do Vasco.
E no segundo tempo foi a única finalização que o Vasco deu. É complicado, cara. É complicado. E sem ser por quem me conhece há muito tempo, sabe? Quando assim que Thales Magno subiu pro Vasco, eu não sei se Adriano lembra, Adriano já estava no grupo há muito tempo, do WhatsApp, Vasco em Debate. Ele disse, cara, eu não vejo o Thales Magno jogar bola. Tu lembra disso, Adriano? Lembro. Cara, o problema do Thales Magno também tem outro. Eu não vejo o Thales Magno jogar essa bola toda. Eu vi uma parada que me deixou bolado. Mazuco. Vamos falar desse cidadão aí. O que acontece? Vasco e Goiás, quando o Vasco se classificou, né, lá na Serra Dourada, né? O Thales jogou bem aquele jogo para vocês? O Thales? Não. Cara, na realidade, o Vasco sempre disponibiliza, né, os vídeos lá depois do jogo, né, a prelação, aquela coisa toda. E eu comecei a prestar atenção na relação ali, no tratamento do Mazuco com o Thales. Cara, era uma coisa de pai e filho. Ficou. Cara, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, cara, por isso que o Thales hoje tá assim. Eu vi isso também. Eles ficaram abraçados umas meia hora, o Mazuco tá falando no ouvido dele. Abraçando umas meia hora, falando no ouvido dele, tratando o moleque como se fosse, cara, sei lá, como se fosse o único, a única Coca-Cola do deserto. Cara, aí um moleque desse, o Thales cresce a cabeça e acha, porra, eu sou o rei da cocada preta. Aí tá aí, ó. O Camilo mandou um negócio aqui falando do Natan, né? Falou que o Natan forçou a saída. Claro que ele forçou a saída, cara. Até eu ia forçar a saída, cara. Porra, cara, eu tô vendo um lateral que foi reserva pra mim a vida toda na base. Eu vejo um lateral que foi reserva a vida toda pra mim na base. Um cara que é mal tecnicamente. É um lateral que não tem altura. Não teve mais oportunidade que o Natan. E tava lá titular, o Natan continuou na base, pô. Eu vou meter o pé também, cara. Eu não vou ficar, pô. A galera... E hoje o Natan é o maior... ele é o líder em desarmes do campeonato português. Pra tu ver. O moleque chegou ontem. E o Vasco sofre com o lateral direito. É complicado, a galera cara. Mais nova, pra entender, a galera mais nova, principalmente, né? Assim, mais nova, eu vou falar um sentido, né? Pô, tem que entender que é o seguinte: a base do Vasco, ela é uma máfia. Uma máfia do que o sentido, que nem o Gustavinho falou. Sobe aquele que é mais ou menos e o mais promissor deixa lá embaixo. Para quê? Para vir um clube lá de fora e comprar por um preço absurdo. E o empresário só ali, ó mamando. Só mamando, só. É por isso que é assim. Sendo bolso, né? Só dinheiro no bolso. E ninguém vê, porque quando um atleta da base está no profissional e é vendido, tem aquela comoção toda, tem a mídia olhando, uma pressão ali, qual foi o Paulinho, tudo bem. Agora, quando um atleta que está lá na base é vendido, ninguém sabe, ninguém viu. Então, a base do Vasco, assim como muitas do Clube do Brasil, infelizmente, é uma máfia, que nem o Gustavinho falou. Pega um Caetano logo da vida, que é mais ou menos, sobe, fica enchendo a bola do moleque, enquanto, na verdade, o Natan da vida, que tem um potencial muito maior, que era para estar à frente e no profissional, não, é vendido. Para quê? Para todo mundo que está ali envolvido sair sorrindo. Levar sua cara metade do dinheiro e o Vasco continuar. Entendeu? Com jogadores e vai ser sempre assim. O Paulinho era para ter entrado nessa roda também. Eu concordo com o Rodrigo Apolinário aqui até, na questão que ele fala. O Neto Borges e Henrique são melhores que Riquelme. Lateral de base da seleção, sempre foi convocado para a seleção de base. Realmente. Eu acho que o Riquelme tem que ter dado uma oportunidade há muito tempo ao Vasco, entendeu? Infelizmente, até hoje não foi dada essa oportunidade. E né? A questão também... Boa noite aí, Valdir. Aí, fala o nome do Valdir aí que eu quero ver. Valdir Rasweller. Tem o nome importado. Um abraço aí para Santa Catarina. Valeu, Valdir. Tamo junto.
Abração, meu amigo, para Santa Catarina. Bicho. Deus abençoe. Abraço para Santa Catarina aí, tá, Valdir? Cara, você fica com o compromisso, aqui fica uma pergunta minha. Nome, quem é pior? Henrique ou Neto Borges? Quem é o pior, mano? Cara, eu ia fazer essa pergunta há 2 jogos atrás. Eu ia perguntar lá no grupo. Eu ia dizer, gente, e aí, vocês preferem o quê? Henrique ou Neto Borges? Eu nunca... Cara, o Vasco, ele força... Ele se esforça para renovar o contrato do Henrique, pô. Eles conseguem trazer um lateral pior do que o Henrique, cara. Isso, cara. O empresário do Henrique lá dentro é muito bom. Carlos Leite, não é possível. Cara, ano passado a discussão, quem era melhor, Danilo Barcelos ou Henrique? Aí no ano anterior, quem era melhor, Henrique ou não sei quem? Cara, o Henrique nunca é barrado, nunca. É sempre titular no Vasco, tem sempre um lateral pior que o Vasco. Acho que o único que deixou o Henrique de escanteio foi o Ramon, mas o Ramon hoje acabou a carreira, né? Pelo que eu tô vendo. Ramon, eu acho que não. Ramon já era. Então, cara, pelo amor de Deus, e em relação à base, a base também tem outro porém. É muito mal projetada, é muito mal administrada, porque, tipo assim, toda temporada começa no Vasco, tem que ter. Se a gente tivesse, de fato, uma diretoria boa de futebol. Num programa. Agradecer aqui, aí, Adriano, mas eu tava vendo um programa. Vocês interromperam aí. Vamos agradecer aqui o Camilo Freire, tá? A participação, o Fábio Louro aí também. Tá? Daqui a pouco a gente responde a sua pergunta, Fábio. E o Valdir Hasweller. Valdir, tá devendo a pronúncia do seu nome, viu, Valdir? Eu tava vendo um canal aqui do Vasco, que os caras são muito bons. Atenção, vascaínos. Não tô ganhando nada para falar o nome deles, não, mas tá aí. Fazer o cachê, né? Os caras, eles estavam, pois é. Os caras estavam falando lá do... Ai, meu Deus. Mano, como é que... Engalhou. Cara, eles estavam falando lá... O que a gente estava falando anteriormente? Tá falando da base. Tá falando da base. Isso. O bom da live é isso, viu? Os caras estavam falando do filho do Eurico, cara, que administrava a base. Cara, o Eurico... Não, é o outro. Sem ser o Euriquinho. O outro. É o Eurico Brandão. Esse é o Euriquinho, pô. Euriquinho, o filho é o outro... rapaz, esqueci o nome dele, eu sei quem é. Quem lembrar aí, pode mandar pra gente aí, que eu esqueci o nome. Pode mandar pra gente aí que a gente... Cara, ele tinha um negócio que ele motivava a base, mano. Ele mostrava o que era Vasco pra base. Entendeu? Que é uma coisa que hoje não é trabalhada no Vasco, cara. Tem até aquele vídeo daquele pirralhinho, né? Daquela criancinha incentivando Pois é, cara. Aquele moleque falando, isso aqui é Vasco, pô. Moleque de 10 anos, cara. Isso aqui é Vasco, pô. Vocês têm que jogar como Vasco. Aquela questão dos palavrão que ele falava. Mas, cara, o Paulinho subiu o Paulinho, o Douglas Luiz, esses caras subiram pro Vasco sabendo que era Vasco, meu irmão. Eles podiam... Teve lá o Paulo Vitor, esses moleques, eles subiram... eles podiam não jogar nada, mas eles sabiam que era Vasco, cara. A história do Vasco, eles sabiam da história do Vasco, eles sabiam como jogar como Vasco. Esses moleques que estão aí hoje... Cara. Bruno Gomes, Matheus Pet, o Matheus Peck lá, o Thales. Esses moleques não sabem o que é Vasco, não, cara. Não é possível. Os moleques entram sem vontade, sem ritmo, sem garra. Cara, o Paulinho, eu me recordo de um jogo do Paulinho, que o Vasco ganhou de 3-2 do Fluminense de virada, que foi até gol do Poçante, o Fabrício, né? Fabrício, lateral esquerdo. Vaiado, fez o lance do gol. Ovacionado. O Paulinho faz uma jogada que ele vem carregando a bola de lá de trás até o meio de campo e ele bate colocado naquele lance.
Cara, que é um negócio que, se eu for contar com esses moleques aí, o Thales não faz uma jogada dessa. Não faz, cara. O físico do Paulinho era coisa de jogador de 30 anos, pô. O Nenê, ele dava de 10-0 no físico do Nenê, pô. O Paulinho era um jogador forte, era um cara que treinava, se dedicava. O Thales Magno, ele tem menos corpo do que eu, cara. Ele é mais alto, mas se ele tomar uma porrada, ele para do outro lado da arquibancada, cara. Isso se ele não entrar dentro da arquibancada, longe. pô. Ele é muito fraquinho. Cara, é uma coisa que não sei, cara. O Juninho é um ótimo jogador. O Juninho é um jogador que é discutível. O moleque é bom. Se ele é titular ou se ele é reserva. Pra mim, ele é titular. Mas o Juninho não tem corpo para ser titular no Vasco. Não tem corpo para ser titular no Vasco. Você viu os dois moleques ontem, das pontas do Vasco. Certo que o PP tá aí já tem um tempo. Da ponta do Vasco, não, da ponta do Grêmio, desculpa. Os moleques deram um baile no Miranda. O Miranda não conseguia pegar o PP na corrida. Nem se ele pedisse Uber, cara. Ele conseguiu pegar. Ele não conseguiu pegar o PP na corrida, pô. Ele teve que pedir um Uber para chegar até o PP, pô. Cara, é complicado, cara. Os caras sem preparo físico, sem nada. É um moleque de 15 anos, 20 anos. Não fuma, não bebe, não faz nada. E não consegue, cara. Sabe o que o Vasco sente falta hoje? Do Rossi. É um jogador que, porra, o Rossi saía do campo esgotado, meu irmão. O Rossi... Um cara que se dê na partida. Que se dê na partida, é. Concordo. Pois é, cara. Um Guiné Azul. Eu acho que precisa de um jogador do meio, um Guiné Azul ali. Entendeu? O Mauro, eu concordo contigo, Mauro. Realmente, o Massagista Santana faz muita falta mesmo, viu? É um cara super folclórico, mas que ele tinha um lado psicológico dele junto aos jogadores. Né? Cara, independente do não sei se era de tempo de vocês. Se o cara tem vontade, ele tem que continuar, mesmo. Lógico, você vê o Marco Júnior marcando. Você vê o Marco Júnior. Marco Júnior corre errado o tempo inteiro, cara. O Marco Júnior corre o jogo todo. Cara. Se você for procurar o scout do Marco Júnior, ele corre o jogo todo. Mas ele não marca ninguém. Não adianta o que correr, cara. Complicado, cara. É complicado. Complicado, cara. O Vasco é muito mal gerido. Tem a galera chamada Zé do Táxi também, que foi contratando esses jogadores aleatórios, um time pequeno, sem uma referência boa possível. Afinal de contas, Zé do Táxi é quem no jogo do bicho? Ele é o... Vou falar um negócio, cara. Os dois moleques que vieram do Madureira esse ano, o Marcelo Alves e o Igor Catatal, os caras hoje, eles entram com uma vontade de jogar no Vasco. Eu acho que porque aquilo ali, mesmo, eles podem não ser nem... Eu acho que eles não podem nem ser vascaíno, cara. O Igor Catatal, ele pode até ter sido expulso naquele jogo, infelizmente. Mas ele entrou com vontade, meu irmão, de ganhar o jogo. Cara, ele foi expulso porque ele entrou com vontade, cara. Eu acho que hoje eles são titulares. Não falta isso. O Igor Catatal, ele entra com uma vontade. Sabe por quê, cara? Porque o jogador, ele sabe, ele sente que aquilo ali é a única oportunidade que ele tem, cara, na carreira. É isso aí. É a oportunidade da vida dele. Senão ele vai voltar, lá pro Madureira. Entendeu? Com certeza. Cara, complicado. Marcelo Alves, ele zaga com uma vontade. Porque ele sabe que é a oportunidade dele, cara. E tem jogado bem, né, o Marcelo Alves? Naquela baixinha toda. Eu tenho jogado bem. E para mim, eles dois, eu acho que hoje seriam titulares no Vasco. Tanto o Marcelo como o Igor Catatal. Infelizmente, empresários não estão deixando eles serem titulares. Essa é a realidade. Cara, vou te falar, eu acho que não, porque quem trouxe ele... Não, André, quem trouxe ele não tem o mesmo poder que um Carlos Leite que é do Vasco. Foi o Zé do Táxi que trouxe os caras. Esse cara tem poder, cara. Ele pode ter sido até Zé do Burgo. Porque os moleques são ruins mesmo. Pode ter sido até Zé do Burgo que tenha trazido o Igor Catatal e o Marcelo Alves. Mas o hoje, que acontece ali no Vasco, eles seriam titulares ali na zaga. O Marcelo até em questão quando o Ricardo Graça não tivesse.
mas ele hoje está mais preparado que o Miranda. E o Igor Catatal, sim, eu acho que Sim, Miranda seria titular, tá, no lugar tanto do Thales Magno, tá, como do lado direito também. Eu acho que ele seria titular total no Vasco hoje, tá? Não sei amanhã, mas hoje, para mim, eles seriam titulares. E quanto à questão Zé do Burro, Zé do Táxi, Zé do Avião, Zé do quem que seja, ele não tem tanta moral como o Carlos Leite tem no Vasco. E, infelizmente, para mim, nenhum deles vale nada. Questão de vascaíno, para mim, nenhum dos dois vale nada. Nenhum é vascaíno lá dentro. Não, com certeza, esses dois Nenhum. E a pergunta do Fábio Lara aqui, do Fábio Louro, desculpa aí, Fábio, é que ele acha que o técnico tem que colocar um esquema 4-4-2, simplificar. Concordo. Eu acho que com certeza, concordo. Eu ia até perguntar a vocês qual era o time titular hoje do Vasco. Monta aí o time titular aí. Vai começar pelo Rani aí. Hoje. Vai, Rani. Eu, Adriano. Rapaz, hoje eu jogaria. Para mim, seria o Fernando Miguel, tá? O Guarim, né? Guarim. Guarim, não. Nunca gostei do Guarim, cara. Não vou mentir. Nunca gostei do cara. O que Fernando Miguel, cara? Tá? Nunca gostei do Guarim. Fernando Miguel, o Léo Matos, tá? Hoje. O Ricardo Graça, Castan e o Riquelme, tá? No meio seria Andrei, o Léo Gil, com certeza, e colocaria ali o Caio Lopes, tá? Traria o Caio Lopes e colocaria ali, sim, no meio. E no ataque ali eu colocaria o Benítez com o Cano e com o Igor Catatal. Eu faria esse time ali com o Martins fazendo aquela parte meio campo. Meu time, Fernando Miguel. Lateral direita, o Léo Matos. A zaga seria Marcelo e Ricardo Graça. Marcelo e Ricardo Graça, porque, ao meu ver, o Castan, ele é o baita zagueiro? Muito. Mas a minha humilde opinião, o Castan já não tá mais com a cabeça no Vasco. Tá pensando no Corinthians. Lógico. Minha opinião, posso estar bem errado. A lateral esquerda, cara, puta merda, se pudesse trazer o Riquelme, seria perfeito. Mas ninguém sabe. Deixa eu só ratificar uma coisa. Eu, quando citei o Leandro Castan, é ele jogando o que ele sabe, tá? Se for realmente ele jogando o que ele sabe. Não. Se ele jogar realmente o que ele sabe, ele seria titular. Não, ele é titular. Ele é titular. Exatamente. Não tem nem como discutir. Mas se ele jogar do jeito que realmente o Marcelo Alves seria titular junto com o Ricardo Graça. Tá? Só para tô falando em momento, gente. Momento. Beleza. Cabeça de área. Para mim seria o Bruno Gomes. Olha, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu tô falando que é o que a gente tem, o que a gente necessita. É outro que sumiu também. Não sei onde tá o Bruno Gomes. É outro que sumiu inexplicavelmente. Não sei o que aconteceu. Tá no banco. Todo jogo ele tá no banco. Volante. Botaria André e o Léo Gil. E para mim o Juninho. Pronto, já ficaria com os 4. Ficaria com 3 volantes e uma meia. No ataque, Benítez e Cano. Pronto. Deixa estar na reserva, deixa Vinícius, deixa Catatal. Pronto. Para mim, esse é o time. Bota para marcar, porque o Léo Gil, ele sabe jogar um pouco mais para frente também, que ele sempre jogou. O André também tem a qualidade com os pés. E geral marcando. Fazer aquela linha de 2 na frente, 4-4. Mas o Ricardo Sapinto gosta de 3 zagueiros. Bota ali o Bruno Gomes fixo ali. Se porventura ele quiser uma vantagem numérica na defesa, o Bruno Gomes volta, acabou. Mas não precisa de 3 zagueiros, porque não funciona essa merda. Não funciona, tá lá, o time todo desorganizado. Não, e o Vasco vinha tão bem com o Ricardo Graça. Cara, eu entraria num 4-4-2, cara. Um 4-4-2. É um esquema. Não, acho que todos os 3 aqui entram com 4-4-2, né? Queira ou não queira. E um 4-4-2 que no meio do jogo tem como você fazer um 4-3-3, por exemplo. Isso, dá pra fazer, cara. É treinamento. No jogo eu entraria o Fernando Miguel no gol, porque
pela experiência, porque eu não gosto do Fernando Miguel, mas pela experiência de goleiro, eu entraria com ele. Na lateral direita, o Pikachu, meu irmão. Esquece o Pikachu, cara. O Pikachu já deu o que tinha que dar. Não dá mais pro Pikachu no Vasco. Para mim, o Pikachu pode procurar lá o Paysandu de novo, porque não dá mais para ele, não. Entraria com o Léo Matos, porque é o que tem, e ele é um lateral ofensivo. Na zaga, cara, eu entraria ou com o Jadson ou o Marcelo Alves, apesar da falha do Jadson. Ele não foi mal no jogo contra o São Paulo, eu não achei que ele não foi mal. Entraria com o Castan, por incrível que pareça, eu gosto muito do Castan, não entraria com o Ricardo Graça, até porque o Ricardo Graça não vem jogando bem também. O Castan, cara, eu entraria com o Castan, porque o Castan, ele é o líder dessa equipe, cara, e ele é o capitão. Então, ou ele melhora, ou ele mete o pé. É das duas uma, cara. Porque o Castan não vai querer engolir banco para jogador da base. Tem isso também. Entraria na lateral esquerda com o Henrique, cara. Porque eu já não aguento mais o Neto Borges, não, cara. Não Tu aguento mais prefere ele, não. Henrique do que Riquelme? Cara, o Riquelme não vai subir esse ano. A diretoria já disse que ele não sobe esse ano. Mas a gente está dizendo aqui, você como técnico. Mas se ele tivesse na equipe, com certeza eu entraria com ele, cara. Sem pensar duas vezes. Cara, o Vasco tem o Alexandre Melo, cara. O Vasco tem o Alexandre Melo. Não, E foi o jogador embora. não é testado. Foi para Cuiabá. Foi não, ele tá lá. Foi para O Cuiabá, Alexandre né? Melo? Sim. Eu nem sabia. Foi Nem vendido disso para eu sabia, Cuiabá. pra tu ver como é que é. Foi vendido para Cuiabá. Cara, o meio de Diego, campo, foi pro Cuiabá. Por micharia. o meio de campo, eu entraria. Olha o meio de campo. Cologil, Juninho, Andrei e Bruno Gomes. Na frente, do lado do Cano, como um segundo atacante, eu entraria com o Benítez e o Cano lá na frente. Esse é o meu time, cara. O Thales engole um banco, porque, cara, entrar com o Thales, cara, tá sendo entrar com um jogador a menos, cara. O Thales tá sendo Thales não é a nem pra estar cova no banco de das reserva. jogadas ofensivas do Vasco. Thales hoje não é O nem Thales para tá estar no banco sendo de a reserva. cova das jogadas ofensivas do Vasco, cara. Não tá Toda dando pro jogada com Thales ele jogar no morre. Vasco, não. Toda jogada com ele morre. Toda ela. Chegou nele, Pois é. morre. Tem jeito. É Pois é. infrutífero total. Entendeu? Toda jogada que chega no pé de Thales Magno, é melhor você entregar a bola para o adversário. É muito melhor, né? O Camilo aqui, ele pergunta, Miranda vai ser queimado fácil desse jeito. Não é o momento de Miranda parar de jogar. Agora ele precisa de tempo. E só lembrar, o Ricardo Graça em 2018. Isso eu aí acho que mesmo. o Miranda Já hoje... tá... O Miranda hoje ele tem que ser colocado na reserva, né? Na reserva. E ser colocado Marcelo Alves. Olha só, Sim. o Miranda ele tem que sair do Vasco, no caso do time profissional, pelo amor de Deus, voltar para a base e repensar a carreira dele, cara. Se ele vai ser zagueiro, se ele vai ser volante, se ele vai ser meia. Volante. Porque o Miranda ele tem um ótimo passe, uma excelente visão de jogo. Se o Miranda fosse um cabeça de área, por exemplo, marcador, ele ia dar muito certo. Você vê o Miranda é ridículo no jogo aéreo. Ele perde todas as cabeçadas. Ele perde tudo. Tudo. Não dá pro Miranda ser zagueiro. Ele tem que repensar. Zagueiro não pode perder bola aérea. Não pode. Ele tem que ser readaptado. O zagueiro do Vasco, no ano que o Miranda tava lá, que ganhava as bolas aéreas, era o Ulisses, cara. Não era o Miranda. Era o Ulisses, né? Esse é o bom detalhe que tu lembrou. É o Ulisses. Só que aí, até que ponto na situação atual do Vasco hoje a gente colocar o Ulisses, ele não vai ser queimado. Né? É isso aí mesmo. É uma preocupação Tá na hora do Pikachu voltar a comer açaí com farinha, do jeito que eles falam farinha, né? Entendeu? Qualquer 100 mil já pode, já leva. Qualquer 100 mil já leva, pô. Eu não gosto de açaí. 100 mil? Tudo bem. De graça eles levam, se vocês quiserem. De graça. A gente dá uns açaí ainda aí pra eles. Não, calma, gente. Também pode ser fácil, Iago.
Eu gosto dele. Não é fácil não, cara. Bicho, pelo amor de Deus. Não sei, cara, não sei. Eu não vou mentir, eu gosto do futebol dele. Eu gosto. Mas pode ser uma fase. Pode ser uma fase, pode ser, sei lá. Questão de não estar se sentindo bem no elenco. Entendeu? Pode ser, mas Show. Ele precisa ser saculejado. Essa é a realidade. Ele precisa levar um saculejo para poder ver se ele realmente retorna ao que ele jogava antes. Né? Não sei se é fase, não, cara. Acho que o pensamento dele já não tá mais no Vasco. Eu acho que já esgotou já a paciência do torcedor com ele. Ele também já deve estar cansado do Vasco. Mas pode ser isso, né? Ele pode estar cansado da situação que já passou no Vasco, que já viveu no Vasco, né? Porque não foram anos fáceis, foram difíceis, né? Pode ser isso também. O Adriano travou ali com o olho aberto e o olho fechado. Ele fez o que tinha que fazer pelo Vasco. Foi artilheiro, conseguiu esse feito, né? Ninguém sabe. O Pikachu é igual vaca em cima do poste. Ninguém sabe como é que ele chegou, mas ele chegou. Mas uma hora vai descer. Uma hora vai descer por de tanto peso. Cara, o Pikachu já não tá mais com a cabeça no Vasco. Para mim, o Castanho também já não tá mais com a cabeça no Vasco. Não, o Castanho eu acho que pra mim que não tá. Para mim, Castanho, com todo respeito, quando terminar a temporada, pô, vai ser feliz. Vamos arranjar um outro zagueiro. O Pikachu também vá pro raio que o parta também, bem longe do Vasco. O Felipe Bastos também, vai com as dancinhas deles lá para o Corinthians junto com o Castanho, que os dois são amigos pra caramba. Vai com as dancinhas dele pra lá também. E fazer uma boa dispensa, né? Ali, dispensar a Yerle, dispensar o Breno, do bairro. Se eu não me engano, teve a reunião hoje com o Felipe Bastos. Eu acho que ele já rescindiu o contrato já. Ele não joga mais no Vasco, não. A paz de Bastos. Em nome de Jesus. Paz Bastos, amém. Deus abençoe. Vá-se embora. Aí é uma teoria que eu falo, pai. Por isso o Castanho tá mais puto ainda. Porque foi o Castanho que pediu para efetivar o Felipe Bastos de volta no início do ano. Foi. Com todo respeito com todo respeito a Castanho e a Bastos, mas lembra aquela história de Leandro com o Renato Gaúcho, né? Bom, aí o cara... Aí por isso que eu perdi o respeito com o Castanho. Só o fato de ter pedido para efetivar o Felipe Bastos, o Castanho também tem que ir para ponte que partiu. Vai pro raio com parda também. Pô, efetivar um cara igual o Bastos não merece o Vasco, não. Hein? Pô. Eu não sei se vocês lembram, cara, quando o Milton Mendes chegou no Vasco. Não, pelo amor de Deus. Rapaz, ali ele fez uma limpa, calma. Olha. Ó, o Milton Mendes, o melhor jogador do Vasco naquela época era o Nenê. O melhor jogador do Vasco era o Nenê. E quando ele chegou, o Nenê não tava jogando merda nenhuma. Não tava jogando nada o Nenê. Nada. Quando ele chegou, ele pegou os velhos lá, todo mundo ficou puto com ele, com o Milton Mendes. Aqui você vai tirar o Nenê, que você vai tirar o Rodrigo, mas os caras não estavam jogando nada. Ele botou esses caras tudo no banco. O Nenê voltou depois de 3 jogos, o Nenê voltou jogando bola, meteu 2 gols no Fluminense. E o Vasco ganhou de virada. Foi isso aí mesmo. Pois é. É isso que tem que acontecer no Vasco, cara. Esses caras têm que tomar um choque de realidade. Eles têm que ver que eles não são intocáveis. É onde vem exatamente a questão que eu levantei aqui. Se não está na hora dessa saculejada com o pessoal da base. Preparar aquela equipe de psicólogos que possam realmente trazer o emocional, porque a situação é complicada para você subir na situação que o Vasco está hoje, mas se tiver um pessoal preparado que chegue para a garotada, vai ser assim, assado, não é fácil e tal, essas coisas todas, mas somos Vasco, estamos aí, que souber preparar e souber contagiar esses garotos com o espírito Vasco, pode dar certo, pô. Pode dar certo. É uma coisa que eu até comento. Se tiver 2 opções, ou demite o técnico e dá moral para a panela, ou tira a panela e deixa o técnico. Eu prefiro que tira a panela e deixa o técnico. Minha opinião. Tira a panela. O técnico não vai fazer nada. Tira a panela.
tirar para ela no sentido, bota na reserva, dá um choque de realidade, como o Gustavinho falou, dá um choque de realidade. Mostrar para eles, principalmente para o senhor Tales, mostrar para ele que ele não tem lugar cativo em lugar nenhum. Que ele tá achando que o Liverpool, que o Bayern, que o Real Madrid tá de olho nele, isso aí é empresário que enganou ele. É botar ele no lugar dele, ó, moleque, tu ainda não joga nada. Tu quer ser alguém? Vai ter que comer muito arroz e feijão. Ele tá pensando que tem a Globo para vender gato por lebre? Como vendeu aquele gato por Real Madrid? O Vinícius Júnior foi pro Real Madrid porque a Globo fez o maior sensacionalismo nele. Mas, na verdade, o Real Madrid hoje viu que comprou uma furada. Eu vou te dizer uma coisa. Foi o maior gato por lebre da história do futebol mundial, cara. Sinceramente. Quem se deu bem foi o Flamengo. O Flamengo só viu, porque o Vinícius Júnior não tem futebol pra... nem vai ter. Pra mim, o Vinícius Júnior pode até se tornar um bom jogador, mas não para Real Madrid. Nunca. Eu posso estar bem errado, né? Vai que eu erro. Mas acho que... Siga o relator. Agora, Paulinho, é porque o Bayer de Leverkusen, o técnico é burro. Porque se o Paulinho, toda vez que entra no time titular, arrebenta. O Paulinho, se for trabalhado, ele sim. Paulinho é jogador de futuro. É jogador de Real Madrid, Barcelona, pegar e comprar e ficar muitos anos. O Paulinho, sinceramente, ele às vezes me lembra o Ronaldo Fenômeno, pelo jeito de jogar. A explosão, aquele chegar e fazer gol, é o Paulinho. Cara, eu não vou ser clubista, não. Eu acho que o Vinícius Júnior ainda vai render alguma coisa vai render bom fruto, sim. O moleque, esse dia aí, o moleque levou o time do Real Madrid nas costas, cara. Ele que ganhou o jogo com o Real Madrid, pô. Ele entrou, fez o gol e... Contra quem? Cara, mas é o que eu falo, cara. Contra quem? Se eu não me engano, foi contra... tá muito fraco também, se eu não me engano, foi contra o Real Sociedad ou contra o Betis. Mas não são um time pequeno, não, cara. Lá, cara. Não são, mas são time muito fraco lá. É um Goiás, eu posso estar... uma coisa, cara. É uma coisa que o Hazard não conseguiu fazer. Olha só, eu posso estar errado em relação ao Vinícius Júnior. Eu posso estar errado, mas, cara, eu acho que o Real Madrid entrou numa furada. Mas, enfim, né? Eu não vejo. É só lembrar aqui que aquele Marcos, cadê o nome dele aqui? O Márcio Henrique, né? Agradecer a ele, porque é flamenguista e veio aqui nos dar aquele moral, né? Flamenguista, pode vir. Veio aqui dar... Falei para ele que o Racing mandou um abraço. Só que o Racing mandou um abraço, né? E o cara, graças a Deus, pôde humilhar e tal, cansado com o Racing. Meu amigo flamenguista pode ficar à vontade. Vocês são muito bem-vindos. Não, pode vir, enquanto estiver dando audiência pra gente. Pode chamar aí. Aproveita e compartilha aí, pô. Compartilha com os flamenguistas também. Compartilha aí, chama aí. O Vasco não tem conta para pagar água. Dá uma moral pra gente aí, ó. Vai ali tem uma opçãozinha no YouTube, acho que tem. Dá um dinheiro para um canal também. Pode, cara, vocês estão livres. Se quiser chamar os patrocinadores aí e tal, para dar uma força pra gente. Tiver com a pena da gente, a gente está aqui aberto. Vocês, flamenguistas aí, vocês podem estar bem-vindos. Flamenguistas, pode dar audiência. Fluminense, Tricolor, Botafoguense, pode vir. A gente não tem. A gente aqui vai ter sinal disso? Ninguém. Sabe o que é sinal disso? Sabe o que é o sinal disso? Que a gente tem o que fazer e eles não. A gente não está invadindo o canal deles. Eles não. Mas tu vê que a gente... invadindo. Eu não fico. Eu fico acompanhando os canais do Vasco. Eu não vou. Por que eu vou ficar querendo saber do Flamengo? Mané Flamengo, Mané Fluminense. Eu quero saber... Já não basta um Vasco já me deixar mal às vezes. Eu vou querer procurar outro time pra quê, meu Deus? Pra quê? Não tem. O Sandrão Volmi, ele fala aqui, nossa, existe esse time ainda? Aí, ó, tô falando dos caras gostam. Sandrão, volte sempre, tá? Pode dar audiência pra gente aí. Vocês estão muito bem-vindos, cara. É melhor pra gente. Pode chamar mais amigo teu aí, flamenguista. Pode chamar.
Mas é o que eu tô falando, pô. Se tiver torcedor do Fluminense, Libertadores mandou um abraço, tá? Falou aí. Segue você também, tá? Ela falou. Eurico, então, tá filho, lá do céu ele tá fazendo assim, ó. ó. Tá chamando, né? Eu que me anda, tá né? chamando. Ajudou você bastante. A Série D tá chamando o Fluminense até hoje. Um dia de ver o Fluminense pagar essa Série B, igual o Cruzeiro tá pagando hoje. Em nome de Jesus. É isso, André. Pode rir mesmo, meu irmão. O bom aqui é que a gente, independente de qualquer coisa, cara, a gente somos adversários, mas sempre seremos amigos cordiais. A gente não vai desrespeitar ninguém, não. É a brincadeira sadia, vale a pena, mas fica. Pô, aí. Mas pode trazer mais flamenguista aí pra gente brincar também. O Botafogo contratou uma Honda com carburador furado, sem motor, só carcaça, né? Que eu não vejo esse cara jogar bola, cara. Honda, coitado, o tá velho, o Honda tá velho. O Sandrão cara. Agora me deixou na dúvida, afinal de contas, qual é o time dele. Tô zoando só pra brincar. Agora não entendi qual é o time dele. Provavelmente ele pode ser. Fala qual é seu time aí, Sandrão. Fala qual é seu time aí, Sandrão. Tô começando a achar que ele era flamenguista, tá passando pro Vasco, viu? Não, eu tô achando que ele é botafoguense. Será? Ele tá com a foto da moto ali, pô. Será que é a moto Honda? Vê se é uma Honda. Cara, é igual o Calu, cara. Aí, o Calu, por incrível que pareça, o Calu só conseguiu dar calor em um jogador. No Vasco. No Pikachu, cara. Puta, só foi ali, cara. Cara, como é que consegue perder pra um cara de 60 anos? O Calu tem quase 60 anos, cara. Não, e o engraçado é que naquele jogo ali, o Calu tinha voltado da viagem do outro lado do continente, o cara devia estar cansado. Ele veio de uma viagem, cara. Dele, o diploma Adriano, dele, ele tinha acabado de pegar o diploma dele, cara. Ele tinha Palmeirense tá em casa, pô. Palmeirense tá em casa. Palmeirense tá em casa. Apesar de não ter Libertadores, mas tá em casa. Se Deus quiser, o Palmeiras vai ser campeão, pô. Nada de São Paulo. Viu, Sandrão? Tô brincando, mas seja bem-vindo aí, Palmeiras aí. Bem-vindo aí, ô Sandro. Viu? Bem-vindo aí, da audiência no canal. Obrigado aí pela sua audiência. Se você puder já falar com seu Mas 51 é só cachaça, hein? Quem que tá com 51 aí? Diga aí. Aliás, chegando no final de ano, hein, gente? Tô esperando meu presente, viu? Ranieri. Minha gente, acho que eu já vou... Tem mais algum tópico aí? Ou já acabou os tópicos? Olha só o que o Sandrão disse. Ele torce pro Palmeiras, mas não conhece nenhum jogador do time dele. Pô, cara. Tá bem, então. Tá bom. Bom. Não, Adriano, não temos mais tópicos. Estamos chegando até o final, faltam 10 minutos. 12 minutos. 1h47 minutos. 1h47. Eu já tô pra... Isso, então, vamos fazer as considerações finais. Primeiro, eu quero avisar que quem quiser divulgar seu comércio, seu evento, só falar com a gente aqui, tá? Procurar, vou disponibilizar o meu WhatsApp para a galera aí, entendeu? Quem quiser divulgar o seu comércio, seus eventos, essas coisas, é só falar com a gente. Pode ser flamenguista também, tem problema não, viu? Tem problema não. Né? Pode ser flamenguista, se quiser patrocinar, pode ser botafoguense, tem problema não. Né? Palmeirense, ponte pretano, corintiano, sem problema. Então é só falar que a gente tá... Esse é nosso primeiro programa piloto nosso, tá? Novamente, agradecer aqui, primeiramente, a Deus. Segundo, agradecer ao Leonardo, que nos deu uma grande força nesse... Infelizmente, não pôde estar presente por causa de problemas com a internet dele, devido à chuva aí no Rio de Janeiro. E vem muito mais, viu, gente? Vasco em Debate começou em 2013, dezembro de 2013, com um grupo de WhatsApp feito por Bruno Souza, tá? E depois de uma certa discordância que houve no grupo, Bruno Souza, ele tinha 2 grupos, Panorama Esportivo 1 e 2, e acabou passando para a gente um grupo e para
Giza veio outro grupo, né? E de lá para cá a gente vem caminhando, já tivemos 2 grupos de WhatsApp, fizemos a nossa página no Facebook, já que, graças a Deus, já tem uma boa quantidade de pessoas que já curtem e acompanham nossas páginas no Facebook, né? Estamos fazendo Instagram, tá, Adriano e Ludi? Estamos fazendo Instagram e YouTube, tá certo? Então, se Deus quiser, na próxima semana, a gente já vai estar com o Instagram, com o YouTube já pronto. Vou jogar esse vídeo no YouTube para quem quiser acompanhar também. Boa, porque eu quero ver o vídeo também, Com certeza, e muito bom, porque tivemos aqui, se eu não me engano, foram em torno de 17 pessoas que para um primeiro programa. Tá ótimo. O primeiro programa tá ótimo, gente. Aqui. 15 curtidas, o coraçãozinho lindo, maravilhoso, que eu estou vendo ali, brilhando, da cor do Vascão, né? Então, muito bom. Vou deixar agora as considerações finais para vocês aí, da parte de vocês, né? Agradecer a todos, realmente, por estar aqui. Se Deus quiser, na próxima semana, nós vamos estar com um convidado aqui. Se Deus quiser, vamos batalhar isso durante a semana para conseguir trazer um convidado. Vou novamente tentar o Leve, vou novamente tentar conseguir o contato do Jorge Salgado, para ver se eles vêm aqui, né? E assim por diante. Então, Adriano, Ludi, faça suas despedidas do nosso programa aí. Primeiramente, eu agradecer a oportunidade, né? Eu estou no grupo desde 2013, né, do Vasco em Debate, e hoje, né, a gente está iniciando esse novo projeto aí, né? Essa nova era. Essa nova era, é uma honra minha poder estar participando dessa live. Espero poder sempre participar de muito mais lives aí, de muito mais debates aí, debates produtivos, ideias boas, e que possa ser levada na nova diretoria. Quem sabe a gente não possa colaborar aí com grandes coisas. E eu só tenho a agradecer mesmo. A Raniero é um cara, o Gustavinho também, gosta de graça, e espero poder colaborar muito com o crescimento do programa. E agradeço a todos os que assistiram. Claro. Sempre, né? Então, cara, falar do nosso grupo, né? Atenção Vascaínos, Vasco em Debate, esse grupo que eu tô sempre ligado, tá sempre na área aí, tá sempre passando informações boas. Cara, dizer primeiramente que é uma honra, né, cara, tá aqui. Dizer segundo que a gente tá ganhando nada pra estar aqui também. Estamos fazendo no amor, na vontade mesmo. Estamos nesse debate aí com vocês aí. E, cara, é sempre um prazer, vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. É muito bom. Foi uma experiência muito boa. Só a primeira live acredito que de muitas que a gente ainda vai lançar aí. E espero estar mais vezes aqui. Se eu não tiver, porque alguma coisa aconteceu, eu morri, alguma coisa, porque eu não quero mais perder essa oportunidade. Não. Deus me livre, rapaz. Essa boca não, eu tô falando, se eu não tiver, porque alguma coisa aconteceu, né, cara? Deu uma dor de barriga, pô, mas morrer não, né? Peraí, uma dor de barriga e tal. Não, dor de barriga a gente resolve até na hora da live, pô. Mas é isso aí, rapaziada. Brincadeiras à parte. Foi bom pra caramba estar junto com vocês. E é isso. Por mais live da Vasco em Debate, né? Esse grupo que eu tô sempre ligado, por sinal. Tô sempre ao vivo. Eu quero aqui mandar um abração aqui, tá? Para todos que fazem o Vasco em Debate. E claro. Mandar um abraço para todo mundo que participou, que mandou pergunta, que também... Mandar um abraço para aquele flamenguista lá, porra, que apareceu aí na live para dar audiência pra gente. Dá uma moral pra gente aí. Veio para dar audiência, deixou o like. O Márcio Henrique, vou até depois entrar no Facebook dele aqui e agradecer a ele.
Márcio Henrique. É isso aí. Gente, eu quero agradecer a vocês a presença, tá? Maravilhosa. Nada. Parabéns. Muito obrigado. Vocês enriqueceram muito o nosso primeiro programa. Se Deus quiser, de muitos vão vir de toda segunda-feira a partir das 10 horas da noite. Olha o Edson aí. Em nome de Jesus, Olha o Edson Se apareceu acontecer. aí. Salve, família. Salve, Edson, meu querido. Sei que você deve estar ocupado e não apareceu por aqui antes, mas seja bem-vindo, meu amigo. Vamos compartilhar aí o vídeo para você assistir, meu querido, viu? E ver o que foi bom aí, graças a Deus. Então, quero agradecer a todos os administradores do Grupo Vasco em Debate, o Anderson Gatilho Ligeiro, o Edson, o Tiago, tá? O André, que esteve aqui mais cedo, não pôde continuar. O André também, Andrezão. Isso, o Reisivaldo, que infelizmente não conseguiu entrar também, né? Ale, como eu gostaria que você estivesse aqui. Você Poxa! mas ossos do ofício, quem trabalha. A gente tem, ofício, né? Trabalho. Falando assim, parece até que a Ali morreu, pô. Ali, gostaria que ele estivesse aqui. Pô, cara, tudo teu. Não, tudo tem um toque feminino aqui na nossa live. Poxa. Agradecer também, ó. Agradecer também aos nossos patrocinadores. Que não chegaram ainda, mas vão chegar. Que não chegaram. Não, Adriano, agradecer os nossos patrocinadores ainda que não chegaram, mas se Deus quiser, mais pra frente tá aí. Vamos continuar falando isso, porque isso aí traz coisa boa. Nosso patrocinador hoje foi o Márcio Henrique, né? Que nos patrocinou hoje aqui, legal e tal. Racem nele. E lembra aí mais, gente, quem tem mais na administração do grupo, que agora me faltou a memória. A todos os administradores do grupo. Alessandro. O Ale, tem a Raíssa, tem o Camilo, tem o Jean. O Leonardo, a gente já agradeceu por ter ajudado a gente. Pô, foi um cara aí, tirou o tempo dele para ajudar. Todo mundo foi importante no processo. Agradecer a todos que fazem o grupo do WhatsApp Vasco em Debate, a todos que curtiram nossa página, a todos que estiveram presentes nessa nossa live. O Edson já segunda-feira estará presente. Segunda-feira você vai estar aqui. É isso aí, irmão. Quero ver. E pedir que cada um compartilhe esse nosso primeiro programa, porque isso aqui é feito, gente, para nós que somos vascaínos. Às vezes aparece o flamenguista que não sente o que a gente sente, então ele vem para o meio da gente. Muito amor pra gente. Exatamente. Quero aqui pedir e me solidarizar com todos que foram vítimas ou são vítimas do Covid. Infelizmente, não todos sabem, mas eu trabalho no hospital, então a minha máscara, porque minha neta é do grupo de risco, muitas vezes eu prefiro usá-lo do que não usar dentro de casa, entendeu? Então, minha solidariedade a todos que foram vítimas do Covid, que estão doentes, que Deus recupere cada um. Certo? Se cuidem, usem suas máscaras, se previnam, cobrem de quem não está usando. Tá? Isso. Porque o Covid não está para brincadeira, gente. Então, álcool vamos lá. gel, isso aí. Lava sempre as mãozinhas, isso não é igual um professor. Lava sempre as mãos, máscara. Exatamente. E quem puder, pratica esportes com responsabilidade, que o esporte ajuda no combate à Covid. Se alimente bem, bebe bastante água. Pronto. Aí tu está fazendo a nossa parte bonita. Terminar com uma frasezinha? Uma frasezinha? Pode? Cano neles, hein? Cano neles. E que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana para vocês. Deus abençoe a todo mundo. Obrigadão. Até segunda-feira que vem. Até segunda-feira que vem. Valeu. Não esqueça de falar para os seus amigos, familiares. Segunda-feira que vem temos o nosso programa Vasco em Debate. A partir das 22 horas de cada segunda-feira. Deus abençoe e boa semana para todos. Valeu, gente. Valeu, rapaziada. Faz o L.